Boa noite, galera! Bem-vindos aqui a mais uma reunião dos embaixadores. Acho que é o quê? A quarta reunião já ou a quinta reunião? Acho que é a quinta, hein? A quinta, né? Pô, é um vai longe, hein? É um prazerzaço estar aqui. Eu me chamo Walter Pittman. Vamos receber vocês. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a parte de corretoras, né? Tem muita novidade, tá? Então hoje está muito fácil para o pequeno investidor. Não tem mais desculpa de não ir para a Bolsa, porque com o atual nível de juros, né, no Brasil, é inevitável termos que assumir mais risco para atingir os objetivos. Não é nem para ter grande rentabilidade, mas sim para atingir os objetivos. Então, aqui comigo está o grande Felipão, Artuzinho, Osmar Família e também Matheus aqui, Banac. Então, deem um oi aí para a galera e vamos começar esse bate-papo. Muito feliz. É isso aí, galera. Bom, boa noite aí. Feliz como sempre, né? A quinta semana que a gente está aqui e eu estou invicto aí. Estou em todas, mas é com muita satisfação. Hoje a gente vai bater um papo aí de um assunto quente, que é das corretoras. E vamos, que já vai começar. É tu, Osmar. Pode. Osmar Família aí na área, né? Boa noite, família. Sejam todos bem-vindos. E é um privilégio poder trocar ideia com essa galera que está aqui e está aprendendo, porque a nossa ideia aqui também não é só ensinar ou passar conhecimento, é aprender, está absorvendo ao máximo aí. E esse assunto das corretoras aí, essa semana foi uma novidade muito boa, né, para quem está iniciando, mais um incentivo para quem eu ouvia falar mal da corretora Clear, que a Clear travava, agora com essa corte de corretagem vai estar facilitando a vida de muitos. Então, vai lá, Arthurzinho. Então, boa noite a todo mundo, fala aí, todo mundo aí, Denner, Karine, presente aí em todas. Eu não estou invicto que nem o Filipão, na última aí eu não estive presente, mas nessa aí, a gente vai estar falando aqui sobre um tema muito importante e que muita gente empaca nessa hora, que é o tema das corretoras de valores, que recentemente tem tido muitas notícias aí sobre isso. E aí, galera? Levemente atrasado, porque as outras responsabilidades chamam, mas o prazer tá aí com todo mundo. E vamos falar aí desse tema que é bem legal. O pessoal tem ficado bem confuso aí, muita gente falando que não entende como que as corretoras vão ganhar dinheiro agora, o que está acontecendo, e achei bem legal instruir a galera nesse sentido aí. Então, boa noite para todo mundo. Então, até vi que vocês já mandaram oi também, mas é muito bom, galera, aqui a presença de vocês, tá? A Luciana está sempre aí com a gente, né? A Caroline, grande Tiagão também, você é meu amigo de infância, então fico muito feliz. Denner chega sempre junto também. Tem o professor online aqui, que já chegou aí falando do Artuzinho, menino de ouro, realmente é o nosso menino de ouro. É um prazerzaço ter essa visão aí dele, que ele tem, principalmente o tempo, né, a favor dele, então isso é bem inspirador. Tá? Danilão também está aí. E aí, vocês têm alguma coisa aí para começar a falar? Vamos começar a falar aí do que, para quem não sabe, a XP, o conglomerado XP, que já detinha o poder da Clear, aquela mesmo que todo mundo gostava de não pagar nada, mas ao mesmo tempo gosta também de falar mal. E aí tinha também a corretora Rico, né, aquela que colocou o Neymar no banco, né, e mostrou que o dinheiro não rendia nada. E aí a XP, né, que tem todo agora esse glamour, né, quer democratizar, desbancarizar o Brasil, e foi lá abrir as suas ações na Bolsa de Valores de Nova York, né, não deixando que o brasileiro investisse nela no primeiro momento. Então, aconteceram mudanças com a corretagem, então gostaria aí que os embaixadores aí começassem, a gente vai falando sempre nesse sentido horário, tá? E começar aí com o Felipão aí falando um pouco aí desses acontecimentos de corretora. Legal, é isso aí, você deu um bom insight aí, só complementar para a galera que no meio disso tudo chegou o Nubank aí, né? O Nubank fez uma aquisição nessa semana passada, na sexta-feira, e comprou a corretora Easy Invest, que é uma corretora que tem pelo menos 1,5 milhão de pessoas, e aí juntando com já os potenciais clientes, que é do próprio Nubank, eu acho que é uma corretora que vai chegar aí para fazer barulho, para causar impacto,
e se vier com a cultura do Nubank, é uma cultura também de baixas taxas ou de zeragem de taxas mesmo. Então, a XP não deixou barato, no mesmo dia já contra-atacou, e eu acho que, no fim das contas, isso é benéfico para a gente, né? Eu acho que não me causa muita preocupação, a gente pode até aprofundar aqui essa questão que falaram de como as corretoras ganham dinheiro. Existem, sim, formas ainda da corretora ganhar dinheiro, não acho que vai ter uma piora na qualidade do serviço, mas eu fiquei feliz, assim, com toda essa movimentação, porque nós, cada vez, estamos tendo mais oportunidades, né? E aí, vou passar a bola para o Osmar, que a gente vai fazendo um bate-bola e aprofundando aqui. É isso aí, Felipe. Eu gravei um vídeo na noite que eles anunciaram essa isenção de taxa, eu gravei logo cedo, e já editei o vídeo e postei no YouTube, né, falando também da questão da transferência de ações, o que você tem lá na sua corretora Clean, se você quiser estar transferindo, é algo muito simples também, e é importante a gente estar falando. Eu, por exemplo, eu não penso em tirar minhas ações lá da Clia por enquanto, vou manter algumas delas lá, e o que eu achei vantagem também é da gente ter uma taxa de corretagem lá de 4,90 na XP, que é a maior instituição aí na área das corretoras, né? Provavelmente vai se tornar uma das maiores instituições financeiras do Brasil. E no vídeo que eu gravei falando para o pessoal da questão da transferência de título, você pega um formulário de transferência de ativos, né? Você vai estar preenchendo ele com seus dados, vai colocar quais são os ativos que você quer transferir para a corretora, você assina o formulário, reconhece o firma da assinatura e envia para a sua corretora de origem. E aí eles fazem esse trâmite. Eu nunca fiz esse tipo de transação, mas imagino que não seja nada tão complicado. E para mim foi uma novidade muito boa, porque a gente sempre fica reclamando. Eu nunca tive problema com a Clean, porque as ações que eu compro lá eu não vendo, então eu nunca precisei de, em algum momento de urgência, entrar e estar negociando. Mas eu já falei para várias pessoas que, às vezes, no momento que você queira estar vendendo suas ações, pode ser que o serviço deixe a desejar. Mas vou passar a palavra aí para o Arthurzinho. Manda ver, Arthur. Pô, com certeza aí, assim, eu só concordo com o que o Walter falou no início sobre você ter que ir para as ações, para a Bolsa de Valores, para você render mais o seu dinheiro aí com a taxa de juros no patamar que está hoje. Na penúltima live que eu estava participando, a gente explicou bastante um básico ali de economia. Então, assim, você tem que saber disso. E, cara, a Bolsa de Valores está muito atrativa. E o mercado financeiro está se adaptando para receber os novos investidores. Antes, há 7 anos aí atrás, as corretoras cobravam em porcentagem. E não era pouco, não. Era 1% sobre cada ordem que você ia dar. Hoje você pode comprar na Clear com uma corretagem zero, na Rico com uma corretagem zero, Isinvest com tendência de ir para zero também. Então, é justamente isso, tá legal? Não tem desculpa para você não botar uma parte do seu patrimônio em ações. Eu sempre lembrar bem isso daí, que não é para você sair desesperado, zerou a taxa, é festa. Não, você ir com bastante calma e deixar ali o tempo ao seu lado, tá legal? Tentar começar hoje, quanto antes, e não dar a corretora como uma desculpa para você postergar o seu investimento e você não fazer esse investimento em ações. Acho que o que a gente está vendo atualmente, e a galera tá um pouco assim, surpresa com isso, mas hoje eu vi um dado muito interessante que acho que até justifica um pouco isso, que é o número de operações feitas por pessoas físicas pode, pela primeira vez na história, ultrapassar o número de operações feitas por investidores na Bolsa Brasileira. A maior parte é feito por investidores estrangeiros, esse não estou contando aqui, estou falando por dentro do território brasileiro, né? Então, no Brasil, a maioria sempre foi feita por investidores e alguns CPFs, né, pessoas físicas, faziam operações na Bolsa. Hoje nós estamos vivendo um cenário de crescimento do número de pessoas físicas que investem na Bolsa. E aí volta aquele número, né, que só 5% das pessoas usa a Bolsa de Valores para fazer investimentos, né? Então, o mercado ainda tem muito a crescer. E esse potencial, esse ganho de visibilidade que a XP trouxe com essa nova mentalidade de como abordar a pessoa física, que trouxe junto a Clear, trouxe junto a Isinvest, que foram
corretoras já pensadas para esse tipo de pessoas, né? Foi trazendo uma realidade nova dentro do cenário de investimento, que não se quer ganhar mais simplesmente por operação, já que o grande ganho das corretoras, na verdade, nem está nessa parte, né? Está nos outros tipos de movimentação. Então, o zerar a corretagem é uma forma de atrair esse investidor que é pessoa física, que não tem uma movimentação, às vezes, tão grande, porque para um grande investidor, uma taxa de operação de R$18, como era o caso da XP, é assim, irrisório. Se você está investindo R$100 mil, movimentando R$1 milhão, isso não faz muita diferença. Agora, o que a gente está vendo são aportes de R$500, de R$1.000, e aí esse nível de aporte não condiz com a taxa de R$18. Só que o que eles viram é que a pessoa física, o volume de pessoas físicas que você tem disponível no mercado brasileiro é muito grande. Então, acho que essa realidade é algo que tem muito a acrescentar para nós, que somos essas pessoas físicas que estão investindo, e a tendência é melhorar cada vez mais, né? Crescer e ter mais disponibilidade. E isso está girando em torno de tudo. A Bolsa ter liberado também BDR para pessoa física não qualificada é outro sintoma disso. A aquisição da Isinvest pelo Nubank é um sintoma disso. Então, acho que tudo isso que a gente está vendo é uma progressão muito benéfica para quem está no Brasil e para quem está investindo, né? Isso aí, para nós, é ótimo. Trazendo aí, emendando, né? A Jo, né? Ela colocou aí o que é a taxa de corretagem, né? Para a gente colocar. E até assim, eu já pegando esse gancho dessa pergunta, algo muito legal que a gente às vezes não vê, né? Se você for olhar na nota de corretagem, né? Que essa corretagem é quando você está fazendo uma transação lá na bolsa, né? Então, eu comprei um fundo imobiliário, eu comprei um ETF, eu comprei uma ação. Tudo que eu precisar digitar ali um códigozinho, né? Especificamente da corretagem para ações ou fundos imobiliários, tá? Então, assim, a maioria delas já tinha zerado, tá? Existiu uma coisa que tem tempo que já está zerado, que chama custódia, tá? Então, até pouco, assim, tem tempo assim, mas se a gente voltar aí uns 3, 5 anos, então, às vezes, por exemplo, tem a corretora Socopa, tá? Que ela já não cobrava para fundos imobiliários, eu acho que ela foi a primeira a não cobrar fundos imobiliários, mas ela cobrava taxa de custódia, então ela te cobrava R$10, por exemplo, para você manter os teus investimentos lá, os teus fundos imobiliários, exceto se você fizesse uma operação de compra de ações que você iria gastar uma corretagem de R$7. Ou seja, o que ela estava falando? Ela estava te obrigando a fazer uma operação em ações todo mês. E até aí tudo bem. Então você iria trocar R$10, que não compensaria você não fazer nada, porque iria ser debitado R$10. Então, quando os fundos imobiliários ali tem o rendimento mensal, né? Então, automaticamente ia dar aqueles R$10 e eles já lá e comiam aquela parcela. Mas se você fizesse uma corretagem de R$7, que era a corretagem na época, se não me engano, até hoje, na sua Copa também é R$7, você resolveria isso. O que não tem mais hoje, em quase todas as corretoras, é a taxa de custódia. Então, mas lembre o seguinte, existem também alguns pontos que eu não concordo, que é quando a gente também pensa assim, nós somos pequenos investidores, só que está todo mundo pensando assim, que nós vamos continuar sendo pequenos investidores para sempre. O que eu quero dizer isso? Por exemplo, zerou também a custódia da taxa do Tesouro Selic, né? Se vocês perceberam, para quem só investe até R$10 mil. Isso é uma grande parcela. Como eles mesmo colocaram, 50% das pessoas são atendidas por isso. Só que eu acho também uma sacanagem, porque significa dizer que vai todo mundo ficar assim? Não. Com o passar do tempo, mesmo quem junta de pouquinho em pouquinho, quando esse cara olhar para 20, 30 anos de longo prazo, esse cara vai começar a ser tributado, entendeu? Então, pode ser que hoje a nossa cultura não seja poupadora, mas vai mudar. Outra corretora também, por exemplo, a Mirai, tá? Isso é uma coisa que eu vi recente, que eu ajudei meu cunhado a abrir conta lá, ela cobra R$1 de corretagem, tá? E ela é zero custódia.
até 300 mil de patrimônio. Aí você fala assim, beleza, até 300 mil de patrimônio tá de boa. Mas vai ter uma hora, se Deus quiser, que você vai trabalhar rentabilidade, crescimento de aporte e o longo prazo, que você vai estourar isso. Então, cuidado com custos que estão escondidos, tá? Então, assim, eu quis logo trazer um pouco aí dessa parte de taxa de custódia, que já não é algo mais tão comentado, mas eu acho que vale a pena, porque pode ter, pode estar implícito, pode ser que lá na frente você volte a ser cobrado. Então, tome cuidado com a corretora com relação a isso. Olhe nas entrelinhas, e aí eu passo aí a continuação aí para os outros aí, que eu acho que da corretagem propriamente dita. Não, falou muito bem, Valtinho. A taxa de custódia realmente, ela pode até ser uma pegadinha mesmo, né? Que é o que o banco, o que a corretora, no caso, vai cobrar para manter seu dinheiro lá, e às vezes vai estar implícito com alguma pegadinha. Mas aí respondendo a Jo, Jo, né? Você tirou a pergunta bem na hora que eu ia ler o nome. Tá. Eu tirei só para parecer, mas vamos continuar na pergunta, tá, galera? Beleza, então, aí respondendo ela, então, assim, a taxa de corretagem é um valor cobrado pelas instituições pela intermediação do serviço, né? E aí isso pode ser um valor fixo, variável, pode até ser porcentagem em cima do valor investido, mas o que a gente tem mais aí, normal, é um valor fixo, né, por aplicação que você fizer, seja na compra, seja na venda. E isso é o que a gente está tendo agora de grandes vantagens, muitas corretoras optando por essa estratégia de zerar, como o Matheus falou, para ser um atrativo aí. Algumas por estratégia de penetração, eu sei que foi o caso da Clear, né, que, eles, né, pescaram com rede, levaram literalmente muitas sardinhas lá para debaixo do guarda-chuva deles, e aí foi um case de sucesso para a XP, e agora eles estão ampliando isso com a Rico, que já é uma outra corretora do grupo, do conglomerado, mas já é uma corretora mais média, né? Vamos dizer assim, que está na média ali. Tem um público que tem um pouco mais de grana, outro que ainda está começando, mas aí zerando a corretagem tende a oferecer um melhor serviço, e a XP ela vai querer cada vez mais que a gente fique dentro do guarda-chuva dela mesmo. E por que isso é interessante? Tem várias formas da corretora ganhar dinheiro, né, que a gente vai falar aqui. Uma das formas, ela ganha dinheiro, por exemplo, quando o seu dinheiro está parado lá na corretora. Ela está aplicando, ela também está investindo aquele dinheiro. Então, muitas vezes, você mandou dinheiro para a conta da corretora e não comprou ações. Aquele dinheiro ela trabalha como um banco mesmo. Ela pode investir, ela empresta aquele dinheiro, toma crédito e aí vai negociando para conseguir alavancar seus ganhos internos também, tá? Então, essa é uma das formas. Existem outras formas aí, como cobrar multa pelo saldo devedor. Enfim, vou passar a bola aqui, a gente vai aprofundando melhor, porque são inúmeras as formas e não só a taxa de corretagem, tá, Jô? Que é essa intermediação aí que as corretoras cobram. O Felipe aí falou muito bem, Felipe. Quando eu comecei a investir, eu não tinha nem ideia do que era essa taxa de corretagem. E aí eu falei, vou abrir a conta na XP, que é a maior que existe, né? Que o Luciano Huck passa na televisão falando, então é a melhor. Aí eu estava lá com meus R$800, fui investir na XP, fiz a primeira ordem de compra. Quando eu olhei minha nota de corretagem, estava lá, menos R$17. Aí eu falava, mas por que está cobrando esse valor? Aí depois que a gente começa a errar, que a gente começa a entender o porquê. E só para o pessoal ter uma ideia, eu fiz uma conta aqui rápida. Se você investir R$100 e você pagar uma taxa de corretagem de R$10, você vai ter investido R$90 só. Para você recuperar essa taxa de corretagem, você vai ter que ter uma valorização desses R$90 de 12%. Então, isso aí às vezes é uma valorização que vai demorar mais de um ano para você recuperar só essa taxa de corretagem que você acabou de perder. Então, é muito importante, antes de começar, a gente fica doidinho. Quando eu comecei a estudar sobre o mercado financeiro, eu já queria aportar. Não, agora eu já sei investir, e aí eu cometi esse erro. Então, quando você começar a pensar em investir, como o Walter Pittman falou das questões de limitações e cobranças que vem embutida, você tem que estudar. É a mesma coisa de você abrir uma conta no banco. Todo o serviço que você fizer no banco tem algum valor ali por trás. Por exemplo, o pessoal perguntou aí se da transferência de títulos lá é cobrado. Eu não tenho ideia se é cobrado, mas você tem que ir atrás e estar pesquisando isso ali, porque se for te cobrar uma taxa e essa taxa for alta, você tem que deixar naquela corretora que você está, senão não vai compensar. Passar a bola para o Arthurzinho para a gente ficar mais dinâmico na nossa conversa. Então, é exatamente isso, né? A taxa de corretagem é um custo que você tem para intermediar, né? Que a corretora intermedia você,
porque pode ser um comprador de um vendedor aí, possivelmente, na bolsa. E assim, ela tem N formas de ganhar, que nem o Filipão falou aí muito bem, usando seu dinheiro aí para investir. Ele pode ganhar também usando aí emprestando seu dinheiro. Então, assim, mesmo zerando, ainda tem como as corretoras ganharem dinheiro em cima, e isso talvez não afete tanto o serviço, tá legal? Delas. Isso é um questionamento muito frequente aí com essa questão toda, que as pessoas têm tido aí de que, se vai abaixar a taxa, vai abaixar o serviço. Nem sempre, de vez em quando, isso é uma estratégia de marketing para penetrar mais ainda no mercado e aí aumentar ali a base de clientes. E é que nem eu falei anteriormente, só está se adaptando para cada vez mais abrigar mais investidores aí, ainda mais a XP naquele conglomerado, que nem falaram aí do guarda-chuva ali, para manter debaixo do guarda-chuva dela. Cara, eu achei genial a história do Osmar, porque é a minha história igualzinha. Assim. No começo você fala assim, pô, a XP tá na moda, todo mundo tá usando, é a corretora, pá, aí você vai lá, aí você vê lá que taxa de corretagem é cobrada por ordem, não é nem por ordem executada, é só pra mandar a ordem. Mesmo que não foi executada, você se lascou e pagou os 10 contos, os R$17, né? Pro pessoal que não entende, é o seguinte, para quem está começando, isso é muito difícil entender, mas é porque, assim, a Bolsa de Valores, ela é uma empresa, é uma empresa particular em que as outras empresas, particular, na verdade, não, né? A B3, ela tem capital aberto, ela própria se vende dentro do sistema dela, né? As ações dela são negociadas dentro do sistema de Bolsa de Valores. E para ter acesso a isso, uma pessoa não pode ir até a B3 e falar assim, eu quero comprar uma ação hoje e vou transferir para a ação. Então, o que ela faz? Ela licencia outras empresas a fazer esse pedido de compra, de venda de ações para ser intermediadoras, que são as corretoras. Então, se eu quero comprar uma ação, eu preciso ir lá na minha corretora e falar, olha, eu quero comprar 100 ações de tal empresa. Aí a minha corretora vai emitir uma ordem de compra e vai lá para a Bolsa de Valores, né, para a B3, e essa Bolsa de Valores vai ser exposta ao mercado. Lá, eu tenho uma pessoa aqui querendo comprar 100 ações de determinada empresa a tal valor. E aí vai tentar achar dentro desse mercado uma outra pessoa que esteja disposta a fazer a operação reversa, né? Porque se você está tentando vender, tem alguém querendo comprar. Então, a corretora ela te cobra por esse serviço de pegar a sua ordem e mandar para a B3. Isso é a taxa de corretagem. Só que o que acontece? O que você tem que entender é que o seu dinheiro, ele nunca fica parado em lugar nenhum. Ninguém pega seu dinheiro e deixa num cantinho lá e vai, beleza, esse aqui é o dinheiro do Matheus, a gente não mexe nele não, tá? É do Matheus aqui, tá aqui. Não, o seu dinheiro, ele entra para um bolo e acesso ao seu dinheiro é algo muito importante que até pouco tempo era quase exclusividade de banco. Então, o banco tinha seu dinheiro na poupança, tinha o seu dinheiro na conta corrente, tinha o seu dinheiro no investimento. Então, o banco ele tinha total acesso a todo o dinheiro de todo mundo. E para o banco é muito bom isso. Por isso que o banco é um negocião. Por quê? Porque todo mundo deixa o dinheiro lá de alguma forma. E aí, eles pegavam esse dinheiro e antes era até ótimo para os bancos, porque eles faziam o quê? Pegavam o seu dinheiro, metia no Tesouro Direto, tinha lá uma rentabilidade de 12%, 15% garantido, sem grandes riscos, e ainda pegava ou então pegava o seu dinheiro e emprestava a outras pessoas a 10%, 12% ao mês. Então, assim, e aí você ainda, além disso tudo, você ainda paga para deixar o seu dinheiro lá. Então, assim, banco é o melhor lugar de todos. Aí, o que tem acontecido? O que tem acontecido é cada vez mais as tecnologias têm possibilitado que as pessoas tenham mais controle do que acontece com o seu dinheiro. E aí acabou essa mamata de banco. Acabou a mamata do, eu vou deixar meu dinheiro, você deixa seu dinheiro aqui comigo, me paga e ainda vou usar seu dinheiro. O que está acontecendo agora é cada vez mais assim, você quer ficar do meu dinheiro? Tudo bem, então você pode ficar com o meu dinheiro aqui, você pode fazer o que você quiser com ele, mas você não vai cobrar nada quando eu quiser movimentar esse dinheiro, que é o que tem acontecido, por exemplo, com os bancos digitais,
eu não tenho mais custo de conta, eu não tenho mais custo de transferência, né, TED, essas outras coisas. Então, tipo, você pode ficar com o meu dinheiro, mas quando eu quiser movimentar, vocês não vão cobrar nada, vocês podem investir, faz o que vocês quiserem com o meu dinheiro, mas quando eu quiser mexer ele, eu não vou pagar nada. E a corretora está indo nesse mesmo sentido, de o quê? De, olha, você quer pegar o meu dinheiro? Tudo bem, meu dinheiro vai ficar com você, mas quando eu quiser fazer uma operação, você não vai me cobrar. E aí, o que eles vão fazer com esse dinheiro é o que vai determinar se uma vai ser mais lucrativa ou menos lucrativa, como que eles vão ganhar dinheiro, é o que eles vão fazer. Aí vai entrar em gestão. Aí é algo que, por exemplo, a XP sabe fazer muito bem, os caras são muito bons de gestão. Agora, tem corretoras menores, às vezes, aí você fica meio, né, assim, o que os caras vão fazer com esse dinheiro? Porque se eles errarem nos investimentos deles, eles talvez comprometam a habilidade de te devolver seu dinheiro quando você quiser. Então, assim, a grande pergunta hoje em dia é com quem você quer ter esse relacionamento, né? É assim que você escolhe uma corretora hoje em dia. Não mais só por taxa, né? Mas qual é a habilidade dessa corretora de te oferecer um serviço de qualidade ao mesmo tempo que você sabe que eles estão fazendo um bom serviço com o seu dinheiro e não simplesmente botando dinheiro a risco aí e comprometendo, às vezes, o poder de te pagar de volta. Trazendo aqui o que o Denner colocou, então, por exemplo, até aqui, ó, comprou, pagou R$10, né? Isso naquele exemplo que a gente usou da corretagem ser R$10. E vendeu, paga os R$10, tá? Então, é aquela nota de corretagem que é recomendado, tá? Você salvar aquilo ali por pelo menos 5 anos, tá? Porque é o prazo da receita, tá? Então, tenha pelo menos aquilo ali por 5 anos, porque vai que dependendo de como você vai colocar, né, seu imposto, acho até que cabe uma live aí para frente, futura, a gente falar um pouquinho aí nessa parte aí de tributação, imposto. E uma outra que eu quero acrescentar aqui ao Denner também é o seguinte, vamos dizer que eu quero comprar limitado, né, então eu não quero que seja mercado, tá, então eu quero colocar um preço-alvo ali para minha corretagem, coloco, e eu digo que isso foi numa segunda-feira, por exemplo, e eu quero que a validade dessa ordem fique até sexta-feira, tá? Então, é o seguinte, quando eu coloquei, por exemplo, para comprar 100 ações, vamos dizer que tenha executado ali, sei lá, 500 ações, executou parcialmente. Se eu não mexer até sexta-feira e sexta-feira terminar a validade, eu só pago uma corretagem, por mais que vários dias aconteça essa compra, tá? Então, não há perda. Então, só que se por um acaso eu chegar no meio da semana e falar assim, nossa, a ação disparou, eu vou ter que reajustar o preço dessa minha ordem. Quando eu colocar isso, vai ser cobrado uma nova taxa de corretagem. Então, a taxa de corretagem ela vai ser a mesma desde que você não mexa na ordem. Não importa a validade que você coloque, tá bom? Mas se você deixar a ordenzinha paradinha ali, não vai acontecer esse problema. Até falando aí das corretoras, né, que antigamente era só taxa, eu, quando comecei, foi até baseado por taxa. O meu primeiro investimento, que é o que eu recomendo para todo mundo, quem ainda não investiu, cara, é o tesouro, é o tesourinho, tipo, né? Que eu até um dia até perguntei se era o filho da dona Florinda, né? Ou se era o título da dívida pública federal. O Filipão até veio trocar uma ideia comigo lá. Então, assim, cara, é o tesouro. E olha, a Isinvest, tá? Essa Isinvest foi a primeira de todas que zerou a taxa de título de tesouro. Então, assim, cara, ali eu comecei, gostei dela e fico muito feliz com essa união com o Nubank, porque se você tem já uma corretora que já tinha essa ideia, tanto é que a base, veja bem, assim como a Clear teve a estratégia dela, né, de tentar primeiro focar no cara que era trader, né, então vou zerar para você porque você faz muita transação e acabou que agradou o pequeno investidor. A Isinvest também, a base deles foi construída com isso. Pô, vou pegar o cara que está começando, esse cara vai olhar e falar assim, não, eu tenho medo do risco, né? Eu tenho medo, não sei o quê, eu vou no tesouro. Isso o cara que está descobrindo tesouro, porque em 2014, 2015, a grande realidade era o quê? Era a galera era comprando ainda a previdência privada. E o que como o Matheus falou, o que os bancões faziam? Tacavam o dinheiro no tesouro direto. Então tinha esse círculo aí que era vicioso, né? E agora a gente está estamos mudando para isso. Não, legal.
Ô, Valtinho, enquanto você procura uma pergunta aí, pegar o gancho que você falou aqui de trader, a Clear, ela realmente foi uma corretora pensada para trader. E, inclusive, uma das pegadinhas que a gente estava falando lá no início é realmente ela não cobrava a taxa de corretagem, nunca cobrou, mas uma das coisas que a Clear ela fazia de pegadinha é que ela atraía muito day trade, justamente por não cobrar essa taxa de corretagem, então possibilitar inúmeras ofertas ali de compra e venda no mesmo dia, e com isso, uma das formas que a Clear ganhou muito dinheiro, deve ganhar até hoje, certamente, é com a zeragem compulsória, né? A zeragem compulsória é quando o trader, no caso day trader, ele não encerra a ordem dele ali no mesmo dia, porque para a galera que não sabe aí, o day trade é uma operação, é uma modalidade de especulação, né? Não dá nem para falar que é investimento, mas é uma modalidade de especulação onde você tem que comprar e vender no mesmo dia. E quando isso não acontece, a corretora ela pode, de forma compulsória, ir lá e executar a sua ordem, tá? Então, isso pode te gerar prejuízo, porque certamente se ela vai fazer, é porque a sua garantia, sua margem de garantia já foi estopada, então você vai tomar um prejuízo e ainda vai ter que pagar essa margem, né, essa taxa de zeragem compulsória, que é o nome que fala no mercado. Então, assim, são pegadinhas porque você coloca ali uma isenção aqui e depois tira com a outra mão. Então, a gente tem que ficar esperto também pelo que está por vir, né? Porque a gente pode até aprofundar aqui, mas muitas vezes, quando o serviço é de graça, o produto é você, né? Então, tipo, a gente tem que ficar esperto com isso. A gente tem um caso lá na Robinhood, né, que é uma corretora famosa agora nos Estados Unidos. Nessa pandemia aí, levou um monte de day trader para a bolsa, a galera comprando ações sem nem saber o que está comprando direito, e essa Robinhood é uma corretora que ela foi desenvolvida já pensando em vender dados. E isso lá nos Estados Unidos não é uma coisa proibida. Então ela pode vender os dados, então ela pode falar, o Walter está comprando tanto, o Osmar está comprando tanto, o Matheus comprando tanto, Arthur comprando tanto, e ela vende isso daí para grandes investidores que vão enxergar como o mercado está se movendo. E esses grandes investidores, que não são sardinhas como nós, são tubarões, eles vão lá e tendem a abocanhar, porque eles vão se movimentar, de repente, numa movimentação oposta à dos pequenos investidores. Então, a gente também tem que ficar ligado com isso, porque não acho que seja o caso aqui do Brasil, porque é uma coisa meio proibida pela CVM, mas muitas vezes os dados podem ser vendidos também. Então, nem tudo é tão de graça assim, é bom a gente ficar de olho. Cara, só um comentário aqui rapidão. Fala aí. O cara é muito cria do Tiúlio mesmo, aí do Pablo Marçal, velho. Dá pra ouvir os caras. Excelente, Filipão. Excelente. Pegou o código? Pegou os códigos tudo ali, velho. Eu finalizei a leitura do livro O Homem para Qualquer Mercado, e fazendo uma reflexão da crise que aconteceu em 2008, várias corretoras também ganham dinheiro com quem opera alavancado. O risco do cara tomar um loss é tão grande que o cara perde toda aquela sua grana e ainda fica devendo para a corretora. Então, a corretora libera dinheiro a termo para o cara poder operar alavancado. O cara que opera alavancado no day trade de 10 vezes o valor que ele tem ali de garantia. E aí, quando ele quebra, a corretora recebe aquela grana ali, né? O cara fica devendo para a corretora. Então, a pessoa tem que entender isso. E eu estava lembrando aqui, por exemplo, também quem faz as operações e coloca stop loss lá para não perder. Ali o cara já está assinando, se ele tiver que pagar uma taxa de corretagem, ele já assinou mais uma notinha de corretagem. Porque se a ação dele cair e ele não estiver preparado para aguentar aquilo ali, para que ela bater no stop, opa, mais uma venda, mais uma notinha de corretagem chegando para você aí, ó. Então, exatamente isso aí, tem muita entrelinha na corretora de como ela ganha dinheiro. E assim, eu até botei aqui, você tem que ficar ligado na taxa de corretagem, que é o que a gente tem falado aqui, e a taxa de custódia, tá? Porque muita gente até pergunta, vale a pena investir em bancão, não sei o quê. Assim, geralmente, esses bancões, eles cobram ainda taxa de custódia, e as corretoras pequenas, que nem o Walter ali citou, inúmeras ali, que não fazia ideia de que existiam, também cobram esse tipo de serviço e cobram aí taxas maiores. E assim, sobre o que o Walter até falou aí, sobre os investimentos que as corretoras fazem com o seu dinheiro, como elas ganham dinheiro, assim como a gente falou ali na penúltima live, que a gente citou um pouquinho ali de economia, falou de um site chamado Banco Data, para você verificar a saúde de instituições financeiras, vale para a corretora também. Você pode ir lá e ver se a corretora que você está investindo está com uma boa saúde, se ela está muito alavancada ou não.
E aí você vê, compara ali no Reclame Aqui o serviço dela, usa as ferramentas ali que a internet dá para você poder avaliar qual é a melhor corretora para você. Então, é muito interessante você usar o Banco Data para ver a instituição financeira que você está colocando seu dinheiro e o Reclame Aqui para você ver o que as pessoas falam daquela corretora, daquele serviço. É isso aí, isso aí é importantíssimo, igual eu falei, você tem que escolher hoje em dia a empresa por estar disposto a se envolver no relacionamento com ela. Assim como é com o banco, né? E acho que as pessoas, às vezes a gente fala assim do poder que é ter dinheiro das pessoas e vocês não. Às vezes é difícil entender isso, né? Mas pensa comigo aqui. Hoje eu estava olhando a minha corretora, tive que fazer uma movimentação lá, e tinha lá um saldo em conta lá de R$ 24. E aí, tipo assim, é um saldo que pra mim, dentro da minha estratégia, não faz sentido eu mexer. Tem lá R$ 24 lá. E aí, tipo assim, pra mim não faz diferença. R$ 24 eu não vou nem sacar e nem vou fazer nada, vai ficar lá. Aí você pensa, tudo bem, isso é pouco, né? Sim, isso é pouco se você é uma pessoa. Agora, você já pensou você ter 1 milhão, 10 milhões de clientes, cada um ali com 10, 15, R$ 20 ali de saldo? Você tem esse aí 10, 15, 20, 30 milhões de reais parados na conta de todo mundo, que é da corretora que ela pode usar. Se ela pegar só esse dinheiro, botar no Tesouro Direto, que é o trem mais seguro e estável que existe, só por fazer isso, ela já vai estar levando aí 2%, totalmente, sei lá, IPCA+, se ela pegar aí uns 4, 5% ao ano. Ou seja, se eles têm aí, sei lá, 10 milhões investidos nisso aí, os caras já conseguiram aí 400 mil no ano. Você pode fazer nada, para só pegar o dinheiro de um lugar e botar em outro lugar. Então, assim, já garante um rendimento absurdo para os caras. E o que o pessoal não tem entendido, né, que o jogo agora não é mais ganhar muito dinheiro em cada cliente, mas ganhar pouquinho dinheiro em muitos clientes. E o que tem acontecido com isso? Cada vez mais você vai ver empresas querendo disponibilizar a maior quantidade possível de serviços. Isso é o que aconteceu, por exemplo, o Banco Inter. O Banco Inter, ele já serve como banco, você já deixa o dinheiro na conta, ele já funciona como um CDB, ele já tem 100% CDI automático, e ainda você pode fazer, ele age como corretora, então você pode investir direto. Isso atrai o cliente pela facilidade, por estar tudo no mesmo lugar. O que aconteceu? A movimentação do Nubank é justamente por isso. Eu acho que o Nubank é um dos bancos digitais que chegou primeiro no Brasil, que estourou, né? É um unicórnio brasileiro. Já tem aí quase 1/3 do que o Bradesco tem de cliente. Então, assim, é um fenômeno comparando história, tempo de vida aí. O Bradesco e Itaú, eles têm 90 milhões, né? O Itaú tá chegando, o Nubank agora tá chegando a quase 30 milhões de clientes. Então, assim, o tempo que os caras conseguiram chegar nisso é uma coisa, assim, absurda. Isso demorou mais de 20, 30 anos para os grandes bancos chegarem nesse nível de clientes que eles têm hoje, e os caras estão fazendo isso em menos de 10 anos, entendeu? Assim, é uma coisa absurda. E isso... só que o que eles viram também? Que agora ficou muito fácil criar banco digital. Então, antes era o Nubank, agora já tem C6, tem Banco Inter, tem o Next, todo mundo está criando um banco digital. Então, agora o Nubank já percebendo essa movimentação do mercado de eu tenho que ter o máximo de serviços possíveis. O Nubank já criou uma marca para si, ele já tem um branding forte. Então, agora, com a aquisição de uma corretora que já tem também um branding forte, como o Valtinho falou, é uma das primeiras corretoras que chegou com corretagem zero dentro da renda fixa. Foi uma corretora que investiu muito aí na época da Natália Arcuri. No começo, investiu, patrocinou ela para poder divulgar conhecimento de investimento. Então, assim, fez um branding desse pequeno investidor desde o início. Agora, ele está querendo atingir um patamar a mais. E você vê, por exemplo, o caso da XP, onde está se falando não, isso já aconteceu, mas é porque não é alguma coisa prática ainda do dia a dia, mas a XP, ela fez o caminho inverso. Ela é uma corretora, começou como corretora e virou banco.
né? Quer pegar o seu dinheiro agora de outras formas, justamente nessa tendência, né, de oferecer o máximo de serviço para poder você deixar o seu dinheiro lá e eles mobilizarem seu dinheiro e ganhar através de operações e de administração, ao invés de ficar ganhando porcentagenzinha do seu dinheiro ou uma taxinha que seja de dinheiro ali. Esse movimento aí, inclusive, da XP, eu acho que eles ainda não são, né, um banco comercial, né? Ainda não são, de fato, um banco comercial, mas agora, eles têm tanta grana sobre gestão, né? Eu acho assim que de fundos de investimento, até colocando aqui o professor online, né, colocou, eu não entendi a outra parte, tá, da pergunta, mas como sei que a corretora é boa para mim? Primeiro que o bom, tá, de abrir conta na corretora é que você não paga nada. Então, não tem problema ter várias. Eu, por acaso, tenho várias. Por quê? Porque existiam alguns produtos que eu tinha um melhor atendimento, assim, né, nos meus critérios de possibilidades. Ou seja, por exemplo, a Modal. Eu tenho um produto só na Modal porque ela era a única que negociava um FDIC. Então, eu tive que ir lá e a única coisa que eu tenho nessa bendita Modal. E também acho que tem no Tesouro nela. Então, tem que ver também o que a corretora vai estar te oferecendo. Então, se você fala assim, não, olha, eu me dou hoje, no atual cenário, satisfeito por bolsa, né, produtos negociados na bolsa e produtos, por exemplo, de renda fixa Tesouro. Aí você tem, por exemplo, a Clear, né, que é taxa zero em tudo, né, e ela vai poder te atender. Agora, eu quero fundos de investimentos, eu quero material de previdência privada. Então, cada corretora vai ter um portfólio. Com certeza, a mais completa, em termos assim de poder ter tudo em um só lugar, é a XP. E a que tem o maior marketplace de fundos de investimento é o BTG Pactual, né? Que, para quem não sabe, o BTG é de volta ao jogo, né? Que eu acho que antigamente era o banco, né, Pactual, e aí quando o André Esteves comprou de volta, né, que ele estava na Inglaterra, ele colocou o Back to the Game e falou que estava de volta ao jogo, e é o maior banco de investimentos da América Latina, e agora está com essa proposta digital também, Tem uma polêmica aí que pode ser better than Goldman, que é Goldman Sachs, né? Eles têm essa polêmica aí, que pode ser de volta ao jogo ou melhor que o Goldman Sachs. Tem essa dupla interpretação na sigla. Show. Essa daí, acho que tem alguma de um repórter que escreveu alguma coisa sobre uma biografia não autorizada, acho que é até de um livro, mas boa essa daí. Eu acho que não, pior que tem essa daí mesmo, tá? Acho que... Mas assim, então, aí respondendo para todo mundo, aí, esse mesmo, né? Acho que esse aí, boa. Esse, respondendo ao professor online e para os outros aí, então, assim, você pode ter várias contas, tá? Em corretoras. A parte chata é, talvez, se você tiver, tipo... precisar mudar entre elas, porque se a tua corretora não tiver um banco próprio, aí é complicado, você tem que ficar indo, vindo, né? Agora, por exemplo, eu tenho conta no BTG Pactual, que é uma corretora também, mas também tem a conta corrente, é um banco comercial. E aí eu tenho mais uma cliente, então eu posso diretamente fazer isso. Agora, se for pegar corretora com corretora, eu posso ter essa dificuldade, né, de fazer essa transação, coisa que o Nubank, por exemplo, ele vai vir para ajudar bastante na transação da Clear, da Easy Invest. E aí, só do Tiagão, que também colocou, galera, cada produto tem só seu custo, beleza? Então, ele tinha colocado ali sobre day trade, né, swing trade. Então, assim, day trade eu nem olho, tá? Eu nem entro, então não quero nem saber se é gratuito para day trade, se não é e tudo mais. Porque, veja bem, benefício de imposto de renda, taxa de não sei o quê, você só tem com similares, tá? Então, são as ações com ações, day trade com day trade, tá? ETF com ETF, fundo imobiliário com fundo imobiliário, assim, em termos de ter benefício fiscal. Então, tanto faz, assim, eu simplesmente não entro. Se eu olho assim, day trade, eu nem entro, eu não quero nem saber, tipo, eu tenho até medo de ter lá, porque eu volto a frisar, tá? Coisas que tenham liquidação financeira diárias, como o mercado, por exemplo, de futuros, e o day trade, né, que já foi colocado aqui, que tem a zeragem, se você não fechou a sua posição, quando você está na corretora americana, é mais fácil o linguajar, por mais que esteja em inglês, faz mais sentido. Quando você compra, você mantém uma perna aberta. Se você está no day trade, você é obrigatório fechar aquela perna. Então, eles usam muito esse lag de open e close.
Quando é só no mercado assim que você vai lá e compra até opções, você está tudo no mesmo ambiente. E aí você vai manter aberto, porque a tua opção, por exemplo, vai ser fechada automaticamente com vencimento, ou se você fizer a operação inversa, e o day trade é perigosíssimo. Então, a mesma coisa no mercado futuro. Então, assim, se eu tivesse várias câmeras aqui, né, eu falaria para a câmera aqui, para aquela câmera, para cá também. Então, assim, ó, galera, cuidado com a parte psicológica da liquidação financeira diária, tá? Se dói em momentos de crash, que as nossas ações caem 50%, imagina você ver o dinheiro realmente acontecer aquilo. Então, tipo assim, você tem que ser realmente um next level, você tem que estar abrindo o seu 7º chakra, tipo assim, tem que ser um negócio assim, alto nível para você tomar conta. Então, não faça day trade. Muito bom, muito bom. Vamos trabalhar os chakras aí da galera. Gostei. Olha só, o Valtinho, você falou muito bem, e tem até uma outra modalidade que eu acho que é válido a gente falar para a galera, que, por exemplo, a corretora, vamos trazer para uma realidade aí que fique factível, fique fácil de entender. A corretora é como se ela atuasse num modelo de negócio aí de atacado. E nós somos o público do varejo. Então, essa corretora, ela consegue comprar títulos no mercado, títulos do governo mesmo, que rentabilizam para ela muito mais do que a gente mesmo consegue. Então, assim, uma corretora que ela paga ali 5% no valor de um título, ela pegou esse título a 12%, por exemplo. Esse spread de 7% é uma coisa que a corretora ganha muito dinheiro também. Então, a gente falou aqui muita coisa de deixar o dinheiro parado na corretora, que é uma forma deles ganharem dinheiro, e não é só isso, eles não investem como a gente, eles investem com poder de atacado. Então, assim, eles têm muito spread aí na negociação das taxas, a gente vê a Selic baixa, esses caras, eles compram outro tesouro direto do governo, entendeu? É um outro poder de compra, então, assim, a gente não pode achar que eles jogam o mesmo jogo que a gente. Então, assim, os caras estão para ganhar dinheiro, a taxa de corretagem, eu acho que é só um detalhe no caso deles mesmo, coisa que para a gente faz muita diferença. Queria até deixar antes de passar a bola para o Osmar, deixar um artigo que, na verdade, é um livro que chama, traduzindo para o português, Onde Estão os Iates dos Clientes. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas tem até numa das convenções anuais da Berkshire, o Warren Buffett, ele, ao invés de parabenizar, de chamar a galera para cima, ele fez questão de falar disso. Por quê? Foi feito aí, esse livro, ele ilustra uma história da galera que chegou assim, lá, puta, até me fugiu o nome, onde os iates ficam estacionados agora. Se vocês puderem me ajudar aí, me deu branco. Ela é na Europa, é no Mediterrâneo, na Marina lá, não isso, sei se é Marina. É isso que eu queria lembrar. era isso? É Marina. É lá no Mediterrâneo. Marina. Lá. O Valtinho é tão cultural que ele nome da Marina. Ele explica qual que foi. O cara qual Marina, né? Quais eram as pessoas que tinham os iates lá. Eu só estava tentando lembrar a palavra, é a Marina, tá? Então, assim, tinha lá, o livro ele ilustra essa história, que chegaram na Marina e falaram, nossa, e esses iates aí, hein? De quem que é? É do corretor tal, e esse é do corretor tal, e esse é do corretor tal. E aí vem o nome do livro, Onde Estão os Iates dos Clientes? Porque os corretores, na época, mordiam tanto o percentual dos investimentos dos clientes, que os clientes não conseguiam ter iates, mas os corretores tinham. E aí o mundo foi mudando, corretores que eram pessoas viraram sistemas, e agora a gente já não tem mais isso. Hoje a gente tem esse paralelo muito forte com gestores de fundos de investimento, que te cobram para você manter seu dinheiro lá, te cobram taxa de performance e por aí vai. Então é por isso que cada vez mais eu falo para a galera tentar ser independente, tentar ser um investidor, pessoa física independente, não investir através de fundos, não pagar taxa de corretagem. Eu vou parar de falar que o Matheus vai falar que eu sou filho do tio Uli aí, mas eu acho que diversificação e baixo custo é essencial para o pequeno investidor, tá bom? Então, foca em você conseguir comprar seu próprio iate. Isso aí, Felipe, falou muito bem. E uma coisa que essa semana eu fiz uma série de vídeos, né? Já fiz o mês inteiro, da questão dos ETFs, desconstruir os ETFs lá. E uma coisa que a maioria das pessoas não calcula é a taxa de administração de um fundo desse. No BOVA11, no caso do BOVA11, quem faz a gestão é a BlackRock lá, o patrimônio deles é de aproximadamente 12 bilhões. Essa taxa de administração de 0,3% ao ano
dá ao banco, à gestora, 36 milhões ao ano, apenas em um ETF. Agora, você imagina uma gestora, uma corretora que tem administração de vários fundos de investimentos ali. Ela faz a gestão daquilo ali, imagina o volume que ela não arrecada com taxas de administração. E aí você pensa que, às vezes, a taxa de corretagem que você paga é um valor mínimo. Se você vai estar colocando seu dinheiro na corretora lá e vai estar aplicando em fundos da corretora, a corretora vai estar ganhando seu dinheiro de toda forma. E no caso do BOVA11, quem faz a gestão é a BlackRock, mas tem outros ETFs aqui no Brasil que eles são geridos lá pela ITSNOW, que é do Itaú. Então, o volume que esses tipos de investimentos que eles arrecadam ali com taxa de administração é algo gigantesco. Como o Valtinho falou lá do BTG, quantos fundos imobiliários não tem gestão aí de administração do BTG, da XP? Então, a gente vê que eles estão focados em estar extraindo esse dinheiro dos clientes de outras formas. Como você falou, cadê o iate do cliente? Com certeza, o pessoal que faz a gestão aí desses fundos estão lá nos iates dele, estão andando nos seus carros importados, mas quem aplica ali recebe só uma pequena parcela dos lucros. Então, pois é, perfeita a colocação do Felipe aí, e é isso que acontece, tá? Você, cliente dos fundos, de banco, até de corretora, tá? Em uma parte, você assume todo o risco, tá legal? Se der alguma merda ali, você tá pagando com o teu dinheiro, tu tá botando a mão no fogo ali. Agora, o retorno só vai uma parte para você. E ainda mais em banco, em corretora, não vai só uma parte não, tá? Vai quase tudo. Tem banco, eu já vi banco cobrando 3% para comprar ação da Petrobras. Só para fazer a simples operação de comprar ação da Petrobras. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, tem que saber o que você está fazendo e procurar opções aí, que nem o Felipe falou, de diversificar. Bem aí, a baixos custos. Pagando pouca corretagem, pagando poucas taxas aí. Só eu contei o Matheus aqui. Só isso que o Arthurzinho falou é bizarro mesmo, galera. E existe até hoje, existe vários fundos aí de bancões e tudo mais, que é assim, fundo não sei o que, tipo Vale, fundo não sei o que, Petrobras. Tipo, a função do fundo é comprar uma ação, tipo, o negócio assim é bizarro. O fundo que fala que investe em ouro, aí a hora que você pega a lâmina do fundo, eles estão investindo em renda fixa. Esse no fundo. Então, tome cuidado, principalmente, até, galera, falando assim, só um negocinho de fundo que é interessante. Dos nomes que tem no fundo, tá? Poucas coisas são os que são obrigatórios, tá? Então, por exemplo, renda fixa simples, multimercado, esses nomes, ações, são nomes obrigatórios e que podem mudar, inclusive, a forma de come cota, se tem ou não, a parte de imposto de renda. Agora, colocar ouro, colocar privilégio, colocar super, colocar não sei o quê, cuidado, isso não significa nada, isso pode estar sendo só para enganar, tá? Então, reparem na lâmina do fundo o que o gestor está falando, porque lá ele diz o que ele vai fazer, tá bom? Agora... Pois é, eu concordo totalmente com o Walter. Desculpa interromper quem era aí, mas é só um detalhe aqui. Você mesmo, é só ver. Até o Peter Lynch falava isso, tá? De você fugir de fundo de ação com o nome Super Mega Blaster, Privilege, com um nome bonito, com um site bonito, e ver justamente o que interessa ali, né? Que é a descrição, que é a estratégia do fundo, que é a capacidade do gestor de sair ali, de ficar comentando no Twitter e trabalhar, tá legal? E cuidar do seu dinheiro ali. Então é importante você ficar ligado nisso também. Cara, é até difícil falar depois desses caras, porque os caras destroem simplesmente, é complicado. Mas a questão é o seguinte, isso aí, e acho que o Felipe trouxe muito bem, que a transição do que é hoje, que você está vendo uma migração das pessoas para fora de fundos, né? E mesmo os fundos maiores têm apresentado uma de duas estratégias, ou a baixa taxa de corretagem, de administração, ou mesmo fashion, né? Que os verdadeiros gestores de fundos mesmo americanos, na verdade, eles trabalham com fundos fechados, não são fundos abertos, né? Os caras cobram por administração ali, uma administração que não é barata mesmo, mas o nível de performance dos caras é algo impressionante, né?
tem o fundo lá, eu até esqueci o nome do cara aí, o Valtinho vai saber, agora ele vai me falar aí o nome do gestor, de o cara que tem mais, ele é acima do Warren Buffett em rentabilidade, porque o Warren Buffett tem uma média de 20% de retorno todo ano, e o fundo do cara que abriu a última vez, acho que abriu em 2004, 2005, se eu não me engano, que Jim Simons, exatamente. Sabia que ele ia saber, cara. Isso aí é absurdo. O cara sabe Ele sabe tudo. Eu ia velho. falar, mas eu vou esperar o Valtinho falar, porque deixa ele é o cara. O Jim Simons, o fundo do Jim Simons tem uma média de 30% ao ano. E por já, sei lá, 30 anos também que o cara tá fazendo isso. Então, assim, o nível de performance que os caras desempenham, sabe? O cara cobrar 2% lá para dar 30%, sendo que lá é um mercado onde é muito mais complicado você ter um retorno tão alto, tão recorrente, porque lá é um mercado muito menos talvez volátil ali por causa da disponibilidade. Então é muito mais fácil você diluir o seu patrimônio, né, para ajustar risco. Então você dilui seu patrimônio, ajusta o risco, mas também você compromete seu retorno. E devido às múltiplas escolhas que tem, acaba que você tem que ser muito bom para poder escolher as empresas certas, fazer porque aqui no Brasil, né, você tem um pool de empresas muito menor, então aqui selecionar empresas acaba sendo mais fácil você conseguir avaliar mais empresas e obviamente também conseguir selecionar as pessoas de uma maneira melhor, as empresas de uma maneira melhor. Agora, lá nos Estados Unidos tem tanta empresa que selecionar as empresas certas para poder gerar uma rentabilidade desse nível constante é muito difícil. Então, assim, o que a gente está vendo é justamente essa migração, né? Porque parou de fazer sentido você pagar para administrar, sendo que o cara vai fazer a mesma coisa que você, entendeu? Porque se for para um cara ter a mesma performance que eu, que é ali 10%, ali 12% ao ano, que não é nada assim fora do comum ali, né? Apesar de manter isso aí por muitos anos ser uma tarefa não tão fácil, mas ter ali 10, 12% não é algo assim fora do comum, não exige um mega. Agora você ter 20% constantemente, 20 e poucos, 30%, aí já começa a ser um nível que talvez seja interessante. Então, assim, a grande questão das corretoras é isso. É você entender que, por exemplo, a XP. Eu tinha conta na XP e eu não achava ruim pagar por algumas coisas da XP, porque em alguns momentos a XP me era benéfica, porque o nível de habilidade que eu tenho para mexer no programa da XP é melhor, a acessibilidade que eu tenho é melhor, alguns produtos que eu vou ter acesso ali na XP de assessoria é melhor. Então, assim, às vezes eu vou naturalmente pagar mais porque eu estou tendo acesso a um serviço melhor. Qual que é a grande crítica da Clear, que foi a primeira taxa zero? Ela era ótima ali, porque taxa zero, mas nos momentos onde começava a lotar o mercado, principalmente grandes movimentações, o sistema deles travava, porque não era uma plataforma que tinha um nível de investimento ainda, né? Eles começaram pequenos, tiveram que ir aprimorando a plataforma. Enquanto a XP já tem um nível de investimento muito maior, então os caras pode estar a congestão que for, que o seu programa ali da XP vai funcionar. O da Clear não vai, ele vai travar, você não vai conseguir mandar sua ordem, você não vai conseguir ter acesso ao seu a um tempo instantâneo ali de movimentação. Olha que o da XP também falhou na crise, hein? Não, mas, pô, 10 circuit break não tem sistema, né? Podia ser, sei lá, o Elon Musk aí fazendo esse sistema que ia dar errado. A plataforma do governo também falhou, né? Acho que ninguém tudo falhou. Então. Não tinha como, ninguém estava preparado para tanta movimentação, não. Mas, assim, essa é a grande questão. Assim, você pode pagar mais, é isso que acho que às vezes as pessoas não entendem. E eu estava tendo uma discussão disso, eu vou divergir um pouquinho do assunto aqui, mas é justamente para gerar entendimento disso. Eu estava conversando porque eu tô querendo ir numa nutricionista agora, né? E aí eu estava conversando com a nutricionista e eu falei assim, olha, eu tô achando um pouco caro esse preço que você está cobrando. Mas assim, não é que eu não entendo o valor, o valor que você me gera.
o valor eu entendo, você pode cobrar isso, né? Você não está errado de cobrar isso. É porque dentro da minha realidade, talvez eu não tenha o comprometimento necessário com a minha nutrição, eu não tenho tempo para dedicar a isso, eu não tenho como ter refeições certinhas. Então, para mim, às vezes não faz sentido eu pagar tão caro numa nutricionista, mesmo que ela esteja me gerando muito valor, porque eu não vou conseguir implementar isso. Por outro lado, se ela não tá errada de cobrar, entendeu? Ela gera esse valor, ela tem direito de cobrar. Igual assim, acho que antes a XP tinha direito de cobrar, não é que ela não estava errada de cobrar. Então, assim, o que você tem que entender é o que a plataforma está te gerando de valor e o que ela está te oferecendo de serviço, entendeu? Porque, assim, se ela te cobra, mas ela te entrega um serviço diferenciado, excelente. Ótima corretora. Agora, se ela te cobra para fazer a mesma coisa que uma grátis faz, e é isso que eu falo para quem está iniciando. Cara, se você vai mexer, igual eu gostaria de ensinar as pessoas a fazerem, assim, ó, eu compro uma vez no mês, é o dia de eu comprar ações. Então, eu vou lá, faço os aportes nas empresas que eu quero, nas que eu já venho investigando ali, dou uma olhada em como estão os meus investimentos antigos e tal, uma olhada ali, beleza, acabou, fechei. Cara, eu não preciso de uma corretora que seja ultra mega rápido, que tenha uma mega acessibilidade. A Clear, para mim, tá ótima. Eu mexo muito na Clear, que eu mais mexo, mas eu tenho conta na Invest, tenho conta na XP. Mas, assim, a Clear que eu acabo mexendo mais, porque eu mexo muito pouco, não faz diferença para mim se é rápido, se é devagar. Eu boto lá, se não der hoje, eu faço amanhã. Se não der amanhã, eu faço depois da manhã. Não vai mudar muito. Como que um cara faz um plantão de 36 horas, vai ter tempo de ficar olhando ali, como é que tá a corretora, como é que tá Pois é, eu não tenho nem tempo para ficar olhando esses trem, velho. Mas, assim, por exemplo, eu gosto muito mais do sistema da XP. Eu acho muito melhor, né? Mas, assim, algumas coisas faz sentido eu ter lá, outras coisas nem tanto. Acho que o que você tem que ter em mente é aquela coisa. Primeiro, você está deixando seu dinheiro com quem? O Tiuli recentemente falou sobre... postou aí uma coisa dele. Selic é melhor do que Nubank. Eu até estava falando com ele isso esses dias atrás. Porque as pessoas estão falando assim, nossa, o Nubank é sensacional, vamos deixar meu dinheiro lá no Nubank. Tá, você está deixando lá, do mesmo jeito você está comprando uma ação do banco. Ele não é capital aberto, mas ele até hoje, assim, ele ainda é uma coisa que não tem esse índice de segurança, assim, que as pessoas estão tratando ele, né? Ele não entregou por vários anos, ele não tem esse histórico. Falar um pouco dessa segurança então, aí. Então, assim, é ótimo, é muito bonito, mas também não é assim. Então, assim, você tem que avaliar tudo que você está fazendo para ver se faz sentido dentro da sua estratégia ou não. Do mesmo jeito que é escolher uma empresa, né? Empresa também você escolhe assim. Faz sentido você ser sócio daquela empresa? Não faz sentido? Ela tá cara de acordo com o que você acha dela, independente de ser uma boa ou uma má empresa. Ela tá cara, ela tá barata? Então, nem todo bom preço é um bom negócio. Essa é a questão da corretora também. É o barato que sai caro, né? Com certeza. Esse negócio aí do Nubank, trazendo aí talvez essa ideia, que tem muito essa polêmica, né? Selic e tudo mais. Mas, assim, o primeiro que eu queria comentar é que conforme nós formos agora cada vez mais debatendo, né, sobre investimentos, assim, tipo, a comunidade, as pessoas que estão querendo falar de investimento não para de aumentar porque é inevitável, você começa agora a filosofar um pouco mais. Então, o que antes era só reserva de emergência, que nem existia, hoje não só ela existe, olha aí, ó, uma família aí, ó. Então, assim, cara, você hoje, eu trago, assim, 3 coisas para você considerar, né? Uma é a reserva de oportunidade, tá? Então, a reserva de emergência e até uma outra que seria a reserva imediata. Então, assim, tem que, inclusive, tomar cuidado com isso, porque se você é aquela pessoa que tira tudo e, às vezes, fica quase zerado na conta corrente e você precisa de algo à noite, de emergência, ou até final de semana, é essa tal dessa reserva imediata que você vai ter. Então, algumas pessoas vão deixar na conta corrente e tá tudo bem. Algumas pessoas vão deixar na poupança e tá tudo bem. E, de repente, até o Nubank. E tá certo, porque você está querendo um dinheiro tão rápido em termos de eu poder usar agora, entendeu? Coisa que o Tesouro Direto eu não vou usar. O Tesouro Direto realmente é para uma emergência, mas é uma emergência assim. Perdi o trabalho, aconteceu um problema de saúde, um negócio aí que vai durar meses.
mas de repente, algo que seja para hoje, tá? Então, se eu até puder falar assim, Walter, onde é que está a tua reserva aqui de imediata? Ela tem em poupança, ela tem um pouquinho no Nubank, é isso. E tem também ali, você só não pode deixar vacilar na conta corrente de corretora. É aí que você não vai poder deixar vacilar. E aí eu queria trazer um detalhe sobre o Nubank, tá? Sobre o Nubank, que é o seguinte, se você até colocar no Banco Data ou Nubank, ele aparece assim, tudo no verde, parece até que ele é melhor do que tudo. Por quê, galera? Tem que fazer o seguinte, o Nubank, ele tem um detalhe, quando você for colocar o dinheiro lá, que investe automaticamente na NuConta, tá? Ele não é um banco comercial, ele é uma modalidade chamada conta pagamento. Ah, o que é isso? Se você já ouviu falar do cartão lá do PagSeguro, não sei o que, você já ouviu falar de conta pagamento, tá? Galera, essa conta pagamento, o banco não pode usar para nada. Sabe onde é que ele coloca essa conta pagamento? No Tesouro. Então, se você tem o seu dinheiro na NuConta, na modalidade conta pagamento, quem respalda é o governo federal, porque vai estar em títulos. Ela não pode fazer nada. Agora, qual é a pegadinha? Qual é a pegadinha que eu quero que quem tenha no banco vá lá olhar? Você vê se o teu dinheiro está rendendo no RDB. Que o RDB é como se fosse um CDB. Só que como o Nubank não é um banco, ele tem que emitir esse RDB aí, já que ele é uma instituição financeira, modalidade conta pagamento, tá? E aí sim, se der problema no RDB do Nubank, ou seja, acabou o Nubank, aí você vai ter que lidar com o FGC. E aí tem que ver se vai poder pagar. Sopa de letrinha, hein? RDB, CDB, FGC. Então, isso aí, galera. Tomem cuidado. Defendeu o FGC esses dias. Valtinho defendeu o FGC esses dias aí. Mas, de novo, eu tava vendo a galera falando aí do nível que ele tem de cobertura, assim. E o Nubank tá começando a atingir um nível que, se quebrar, não garante. O Sucre, não tem como. Porque, tipo assim, tempo atrás, antes, o Nubank estava anunciando o RDB como sendo uma vantagem, que era muito melhor assim, para você que era correntista optasse por aquilo ali, e eles estão pegando seu dinheiro e investindo em algo mais arriscado, e você está achando que é mais seguro. Não, e a questão era assim, se você pegar o número de pessoas e a quantidade de dinheiro investida em CDB, renda fixa em geral, assim, por pessoas físicas, antes era uma parcela pequena, né? Agora, com esse número de clientes que o Nubank está chegando e deixando o dinheiro lá na NuConta, você já está chegando... Quase 30 milhões, viu, Mateuzinho? Quase 30. Quase 30 milhões, é o que eu falei. E aí, cara, você chega a um nível de patrimônio ali que já começa a ficar complicado para o FGC cobrir, porque já não é mais aquele nível de dinheiro que estava falando quando era CDB, de bancos ali... Não é aquele nível de cobertura que tá falando antes agora. É a mesma coisa de eu falar assim, ó, já é um terço. É quando se o Itaú de repente perdesse ali um terço dos clientes, falou, ó, um terço dos meus clientes agora eu não consigo mais pagar. E tipo assim, isso não tem nível de instituição financeira que consiga segurar esse nível de queda, né? Então assim, aí já começa a ficar um pouco mais complicado de você apostar nessa segurança como sendo uma grande vantagem do Nubank aí, e já começa a parecer um pouco mais arriscado, né? Então, eu fico imaginando rapidinho, Valtinho. Só para a galera, esse detalhe, diferenciem, tá bom? Se você tem Nubank, só para terminar, diferenciem se o dinheiro de vocês está no RDB do Nubank ou se está na conta pagamento, que vai estar no Tesouro Selic, tá bom? Então, é importante essa diferença, porque se você tiver em uma modalidade, você eliminou o risco do Nubank quebrar, tá? Porque o teu dinheiro está com a nação, está com o governo federal. Quem garante é o governo federal. Se você está no RDB, quem vai ter que garantir é o Nubank com o FGC, que é uma instituição privada, tá bom? Então... Aí já respondeu o Eduardo. Já respondeu a pergunta do Eduardo ali também. Você queria falar, Osmarzinho? Eu fico imaginando, a gente fala de investir em empresas que dão lucro, empresas com lucratividade. Mas você imagina se fizesse um preço sobre lucro no Nubank, o valor que o banco tem e o prejuízo que eles geram já de forma recorrente, e aí você confia de colocar o seu dinheiro lá e está tranquilo. Aí na hora de investir numa empresa que gera lucro há anos seguidos ali, que vem crescendo de forma constante,
uma pessoa fica, não sei se eu invisto naquela empresa. O mercado, assim, age às vezes de forma irracional. O Denner até colocou aí que divide, né? Coloca Selic, Nubank, CDI, e aí ele faz a diversificação da renda fixa. Isso é válido também, pô. Com certeza você está minimizando o risco, desde que o retorno ali sejam, né, taxas próximas, eu acho que também é válido, Denner. Você está se expondo menos à possibilidade de algum deles quebrar e você ficar a ver navios ou ter que depender aí de FGC. Então, quem diversifica não depende, é o novo código aqui da live. Ficar a ver iates, você quer dizer. Exatamente, vamos juntar tudo, né? Vários códigos hoje. E até só queria falar, então, falando de diversificação e falando de corretora, a gente não citou aqui, mas uma corretora que está muito forte aqui no Brasil mesmo é a Avenue, né? Que a Avenue é uma corretora que chegou para atender o público brasileiro, levar o foco, então, desse público para investir no exterior, e ela também zerou corretagem há cerca de 2 meses atrás. Ela cobrava corretagem, ela fez um plano lá que você acaba ficando com corretagem gratuita. Ela oferecia muitas coisas num pacote, e ela falou basicamente assim, olha, eu te ofereço meu serviço com delay de 15 minutos, e eu tiro de você esses relatórios para você não pagar corretagem. Não significa que ela deu um sistema pior. Ela só falou, você não vai ter atualização ali dos preços na tela online. Você vai ter pode ter que ter um delay de 15 minutos. Se você optar por isso, você não paga corretagem. Agora, se você quiser meu pacote full premium aqui, você paga $1 de corretagem por operação. E aí, isso é uma coisa também que ajuda o pequeno investidor a diversificar. Aí nós já estamos falando de diversificar geograficamente, né? Então, assim, a gente ir contra, o Matheus até deve saber bem, que é o home bias, né? Que é o viés local. A gente investir tanto no Brasil, por quê? Tem que pensar, às vezes, se você fosse, por exemplo, sei lá, se você fosse italiano, você investiria 100% do seu dinheiro no Brasil? Às vezes não. Então, assim, pensar também por que você está tão alocado no Brasil. Só porque você é brasileiro? Claro, o Brasil é uma terra de muitas oportunidades. Eu investiria no Brasil mesmo que eu não fosse brasileiro, e eu estou com 80% dos meus investimentos aqui. Mas uma das coisas que fica a dica aí é isso. Hoje a gente já tem como investir no exterior, em grandes empresas também do mundo aí, com corretagem grátis, que é o que liga aqui o tema da nossa live. E acho mais... Pode falar, Mazinho, que eu estou te cortando, foi mal. Pode falar, Matheusinho, manda jeito. Não, só ia falar que primeiro que a Avenue não é brasileira, tá? A galera tava achando que ela era brasileira, ela é americana, ela só tem um dos caras aí, como o Denner bem lembrou, ele é brasileiro, um dos fundadores, e aí ele sempre teve uma pegada de traduzir as coisas para o português também, então sempre foi mais fácil para o brasileiro investir pela Avenue, mas ela é americana. E uma coisa super interessante que eu vi no outro grupo de investimentos aí que eu tô esses dias sobre investimento no exterior, é que você comprar tesouro direto brasileiro pelo exterior é muito mais vantajoso do que comprar pela gente. O país, né, ele tem interesse de trazer dinheiro de fora muito mais do que pegar o seu dinheiro daqui de dentro. Então, ele torna mais vantajoso para o investidor de fora investir aqui do que para você. Então, às vezes, mesmo se você usar a Avenue, por exemplo, e comprar tesouro pela Avenue, às vezes você vai ter opções melhores do que você vai ter disponível aqui no Brasil, porque na Avenue está investindo pelos Estados Unidos, então vai ser títulos disponíveis nos Estados Unidos do Tesouro Direto. Assim, isso é um nível de, assim, até às vezes eu fico meio preocupado com a galera, assim, eu não sei se a galera entende esse nível de coisa, mas o que o Felipe falou é muito certo, que é esse viés de casa, né, do território, que assim, como a gente está acostumado a ver as nossas empresas aqui, você se acostuma a querer investir no que você conhece. Por mais que você não conheça totalmente as empresas, você entende os relatórios porque são em português, você consegue ver alguma coisa aí nas ruas, você viu em algum lugar passando na televisão, então acaba sendo mais fácil.
uma experiência legal que eu indico para vocês, por exemplo, quando você viajar para fora, vai no supermercado e tenta comprar arroz, feijão. Você vai ver que é muito mais difícil. Por quê? Porque você não conhece nada. Você não tem nem noção se aquilo ali é bom, ruim. Assim, você não sabe se está caro, se está barato. Porque, tipo assim, você não tem parâmetro de comparação. Isso acontece no investimento também. Então, a gente acaba preferindo comprar coisas que a gente conhece. Mas essa globalização que a gente está tendo traz esse tipo de distorção absurda, que é você tá dentro do país, você tá dentro ali próximo, você conhece a entidade, mas você tem acesso a condições melhores ao mesmo produto através de vias diferentes. Esse é um nível de globalização que a gente está falando, de disponibilidade, né, que as pessoas têm que evoluir justamente para sair dessa prisão que foi criada dentro do Brasil, que é de banco grande, de investimento, de poupança, cara. Poupança, toda vez que eu penso em poupança, eu me dá vontade de chorar. Eu penso assim, gente, como que um dia eu pensei que isso era uma boa? Tipo assim, não dá para entender, entendeu? Assim, você vê a mamata que os bancos tinham, ainda tem, né? Porque assim, a gente que já entende um pouco mais, você se libertou, mas a quantidade de pessoas que simplesmente entrega na mão do banco, assim, assim, ó, pega o meu dinheiro e faça o que você quiser com ele, enquanto eu vou ficar aqui ganhando migalha, que perde até para inflação. É tipo assim, é revoltante, cara. E esse nível de entendimento para poder usar essas vantagens e usar essas corretoras aí de fora, e até outras corretoras americanas agora têm começado a avisar mais o Brasil, disponibilizar coisas mais em português, ter uma assessoria ao investidor brasileiro, porque por mais que a gente tenha um espírito de cachorro vira-lata aí do Brasil, cara, mas a gente tem um mercado muito gigantesco. Tipo assim, nosso PIB é muito grande, a gente é uma grande potência econômica e todo mundo tá percebendo isso, que, tipo assim, quando a gente começa a engajar em alguma coisa, as coisas começam a tomar níveis globais, né? Você vê isso em consumo de cerveja, você vê isso em consumo de reality show, de cirurgia plástica, que são coisas aí, modinhas no mundo que pegaram no Brasil, que o Brasil é número 3, número 2 em consumo no mundo, entendeu? Então, assim, você vê que se eles conseguirem engajar mercado financeiro nisso, o Brasil vai rapidinho para 2, 3 do mundo aí, né? Imagina o potencial que a gente tem. E isso tem despertado o interesse de outras pessoas. Vamos caminhando para o final aí, fazer o bate-bola, ou querem trazer alguma consideração? Eu vou colocar uma pergunta final aqui, que talvez é até uma pergunta que é para querendo aqui, o Neomedes, né, querendo resumir aqui e tal. No final das contas, ele quer saber qual banco digital ele pode abrir com segurança e manter para a filha menor dele. Vocês querem comentar aí? Posso começar também? É o seguinte... Manda ver. Oi? Manda ver, Valtinho, vai lá. Na minha opinião, primeiro, assim, qualquer um, eu imagino que está abrindo a conta para ela para investir, tá? Para investir. Então, se você mantiver esse dinheiro investido, principalmente em ativos de segurança, ou seja, você está comprando tesouro, você está comprando ação, você está mantendo, de repente, você olhou no Banco Data e viu que ali tem um negócio, se você quiser se aventurar para CDB, mas eu acho que não vale a pena. Eu acho que se é para o filho pequeno, e provavelmente não é para o filho pequeno para ele fazer uma viagem, eu acho que a gente, pelo menos eu acho que você não vai investir no seu filho para ele juntar a viagem dele para, tipo, ir na família, você mesmo que vai fazer isso daí em outros quesitos. Mas se é para o longo prazo, se você mantiver os ativos investidos, acabou, tá? Vai estar sempre vinculado no seu CPF, tá? Então, não é para ter medo, tá? Então, o Brasil ele tem câmaras de liquidação e custódia de altíssimo nível, tá? Inclusive a B3, junto com a parte que juntou a BMF, pegou a CETIP. Então, as câmaras de liquidação B3 estão caminhando para algo pesadíssimo, já é muito robusto e ela está terminando de unificar. Por isso até que eu acho que é uma grande barreira de entrada, tá, para uma outra bolsa. Eu vi que teve uma pergunta até de, uma outra bolsa. Eu acho que tem que vir um player que entenda a bolsa como círculo de competência. A XP não é o círculo de competência dela saber lidar com câmara de liquidação e custódia e entre outras negociações. Então,
eu não tenho muito medo da XP ter a bolsa dela. Pode acontecer? Pode. Mas eu só quero trazer o quanto é tão robusto a B3 que ela é uma das maiores barreiras de entrada dela. Então, assim, se você colocar o dinheiro investido, então preze por custos, você vai ter que ter uma segurança ali, não vai ter ninguém falando mal, né? O Bazin, né? O Décio Bazin, ele fala em ações, eu vou trazer isso para a corretora. Ou seja, quando ele ouvia alguém falar mal, na esquina, tá falando mal, ele já ficava com medo e vazava do investimento. Eu acho que também vale para a corretora. Se você não está ouvindo ninguém falar mal, nem nada, e você olhou, é só você manter o dinheiro investido, é sério, porque pode acontecer o que tiver que acontecer. Os ativos vão estar atrelados ao CPF da sua filha, então você vai poder ficar despreocupado com relação a isso, tá bom? Então não se assuste, tá? Até, por exemplo, se você vender ações, caiu na conta da corretora e ela quebrar, você tem um seguro que a B3 ela disponibiliza de até R$120 mil, tá? Que é um mecanismo... Tá cadastrado na B3, né? O dinheiro está cadastrado na B3, né? Dependendo do que você for comprar. Agora, não, mas corretora... mesmo se você... Olha só, se você vendeu uma ação e ela virou dinheiro e caiu na conta corrente da corretora e quebrou a corretora, ou seja, não está mais nem na B3, se esse dinheiro veio de ações, você tem um mecanismo de ressarcimento em até R$120 mil, tá? É como se fosse um seguro, desde que o dinheiro... Agora, se eu só transferir do meu conta, não fiz nada... Galera, não vai dar em nada, aí você perdeu mesmo. Então, assim, dinheiro parado é que é o problema. Se ele está investido, que eu acho que é o principal benefício de você pegar seu filho, sua filha, e começar a fazer essa carteira de longo prazo para ele, eu acho que esse aí é o principal que você pode. Então, eu acho que eu fico tranquilo com isso. Aí eu ouvi a opinião aí dos outros, que é sempre show, porque acaba, às vezes, sendo ousado, né? Às vezes sendo ousado, ó, qualquer uma serve e tal, mas mantenha o dinheiro investido, tá? Pô, Valtinho, só finalizar isso aí rapidinho, porque o meu filho, eu abri a conta nele no Banco Inter, mas só para usar como uma ponte. Então, eu não deixo dinheiro lá, porque quando eu abri a conta no Banco Inter, eu imaginava que eu poderia investir pelo CPF dele direto, e a plataforma lá eu não consegui. Então, eu uso ele como uma ponte. Eu transfiro o dinheiro para o Banco Inter e do Banco Inter eu mando para a conta na corretora dele. Mas eu não deixo dinheiro lá. Então, para mim, não faz muita diferença se é o Nubank, se é o Banco Inter. Ela é só uma ponte. E observando justamente o que você falou, se for ficar pagando TED e corretagem, o valor que eu invisto para ele todo mês é pouco, então não compensaria. Então, fica de olho nas taxas. Então, exatamente isso. É muito interessante você usar banco digital como intermediador para você botar dinheiro na corretora, tá? Isso ainda mais para menor de idade. Tem que ter uma conta no mesmo CPF que o CPF da conta da corretora, tá? Então, assim, tanto para você pagar pouca taxa, para você abrir a conta, né? É perfeito você criar a conta aí em Banco Inter ou no Nubank até, tá? O importante é você abrir a conta ali e não deixar o dinheiro nessas opções aí de no conta, nem RDB aí. Mandar logo bala ali para a corretora. Show! Aí, Valtinho, sou favorável a gente ir para aquele bate-bola final, que está dando a hora e a gente... Só falar Fala aí, Matheus. Só dar a minha opinião aqui. Cara, o que eu tinha falado para Joy aí, eu acho que para Joe Snyder, né? Aí, ela perguntando como que faz para zerar as corretagens e tal, e dos bancos convencionais. E assim, acho que é a mesma resposta para essa pergunta de qual fazer para longo prazo. Vocês têm que entender que os bancos e corretoras, elas são intermediadoras. No final, o seu investimento fica no seu CPF. Então, a corretora, ela não é dona da sua ação. Você é dono da sua ação. Então, se por algum motivo, uma corretora que você está usando ali faliu, deixou de alguma coisa, as suas ações estão no seu CPF. Elas não vão falir junto, entendeu? Então, quando eu uso uma corretora, eu estou usando um serviço. Eles não têm controle sobre o que eu tenho. Então, se eu tenho ações compradas lá, por exemplo, da Petrobras, lá pela Easy Invest, ou pela Clear, ou pela XP, ou pela qualquer que for, e onde essa
onde esse negócio estiver, quebrar, eu continuo tendo as minhas ações, eu não mudei nada. Então, assim, se você está investindo para o longo prazo, simplesmente invista por boas empresas que vão durar muito tempo, faz todo mês, não deixa seu dinheiro parado na corretora, mas tanto faz mesmo. Nesse caso, eu vou ser categórico mesmo, porque, assim, eu realmente acho que o importante é você escolher bem as empresas e não qual é o mecanismo que você vai usar para chegar, entendeu? Nessas empresas. E a outra coisa vocês podem usar, inclusive, bancos tradicionais, porque usem os bancos digitais como moeda de troca, de vantagem. Todo mundo já fez isso. Você está com a sua TV ali, e a sua TV está... Todo dia a NET inventa um novo plano que custa mais barato do que o que você paga e só vale para novos clientes. Você continua pagando mais e tudo bem. Aí você vai lá e grila e vai lá, olha, eu quero que baixe. Aí você fala, não pode. Não pode baixar, é assim mesmo, tem um contrato, sei lá. Você fala assim, então tudo bem. Então eu vou contratar a TV da Claro ali. Eu vou contratar a TV da fulano de tal. Aí de repente tudo pode. Não, então peraí que eu vou dar um jeito aqui, vou conversar com o meu gerente e a gente vai mudar e não sei o que lá. E tá chegando uma nova linha aí na sua casa, agora Vivo Fibra, que não sei o que lá, a semana que vem te disponibiliza e você vai ganhar mais canais. E aí de repente vira um monte de vantagem pro seu lado. Banco atualmente está servindo do mesmo jeito. Se você é uma pessoa que faz uma movimentação ali mínima diária, é óbvio que você não movimenta nunca a sua conta. O banco vai cagar mole para você porque eles não têm interesse tanto nessas taxinhas pequenas. Eles têm interesse na movimentação. Mas se você é uma pessoa que tem uma movimentação mínima ali por mês, ali, o mínimo que eu tô falando é tipo, sei lá, 10 mil reais. E eu não tô falando de ganhar 10 mil reais, ter 10 mil reais na conta, é movimentar seu cartão, quanto que entrou da sua conta, quanto que saiu. Se, tipo assim, você ganha 5 mil, por exemplo, você ganha 5 mil, gasta 5 mil, você movimentou 10 mil reais, porque o dinheiro tem que chegar, o dinheiro tem que sair. Então, assim, de movimentação dentro da sua conta, você já pode virar para o seu banco e falar, olha, eu quero taxa zero de conta, de administração da conta ali, eu quero uma TED grátis por mês, pelo menos. Então, assim, você pode usar dentro dos mecanismos ali de mercado mesmo a seu favor. Se o cara vira para você e fala assim, olha, não tem como fazer, você vira e fala assim, cara, então simplesmente cancela minha conta que eu tô mudando, eu vou abrir uma conta lá no Nubank, no Banco Inter, no C6, onde quer que seja, eu vou fazer isso. E a grande vantagem disso, cara, é que você tá vendo atualmente os bancos grandes brigando por cliente, né? Você vê, eu não sei quem acompanha o Norte das Milhas, vocês seguem o Norte das Milhas? É um cara que saca muito de cartão de crédito e como transformar vantagem. Ele fala para pagar tudo em cartão de crédito. E, cara, o que ele fala o cartão mais vantajoso que você tem é o do Santander, que é um banco físico, entendeu? Mas por quê? Porque se você argumentar, se você tem uma movimentação diária, a quantidade de vantagens que você vai gerar, de isenção de taxa, de vantagens aí com planos de fidelidade, de pontos, acaba sendo muito maior do que as vantagens que tem, por exemplo, pelo Nubank. Então, se você souber usar as coisas que você tem a sua vantagem, você não precisa nem usar, não precisa nem criar uma conta no Nubank. Usa o Nubank a seu favor para argumentar com o seu banco do Brasil, Bradesco, Itaú, qualquer que seja que você tenha aí, para você parar de pagar. O importante é, no final, você não pagar a taxa desnecessária. Só isso. Fechou. Não, e aí, ó, uma observação aqui, é importante isso daqui, porque nem todo mundo tem a opção de escolher o banco. De vez em quando a empresa tem algum tipo ali de parceria com o banco, é obrigatório receber ali. E fica meio complicado ficar movimentando dinheiro para um banco para o outro, né? Então pode negociar, assim como o Matheus falou. E bora aí para a rodada final, né? Matheus ligou ali o modo Lisandro, que a gente estava até comentando aqui. Aí, mas tá certo, o conteúdo aí que ele passou, porra, faz total sentido. E aí é como, sempre a gente faz aqui no final, de pegar alguns ativos aí, cada um comentar, né? Eu acho que o Matheus pode começar aí, já que ele já estava aí na fala. Eu cortei aqui, aí vai girando assim, eu termino. Geralmente a gente está pedindo para a galera aí mandar umas ações, a gente escolhe e a gente fala o que conseguir falar daquela empresa, a gente uniformiza
uma empresa, tá? Por live. Lembrando, galera, que não vai ser nunca uma empresa que vai ser o segredo, tá? E sim a tua carteira. Você é uma holding, você é uma Itaúsa, você é uma Berkshire, então, tipo, entenda você como uma holding, que vai dar certo. Sou uma Berkshire, eu. Qual é a ação que a gente vai? O pessoal mandou aí alguma ação? Eu vi aqui, eu vi Oi, eu vi IRB, vi BIF, vi a Pets, Gerdau. Pô, a galera tá mandando Oi e IRB, meu. Bem segura, né? Bem tranquila, de baixa volatilidade. A Sanepar nós falamos na live passada, tá, Lu? Então, só checar lá. A gente comentou um pouco dela. E aí, podem pegar uma aí e tal, que geralmente eu que acabo. Cara, eu achei uma muito boa. Falaram ali em cima para analisar a BIF. A BIF. E acho que tá bem em voga aí alimentício. Talvez seja uma boa. Olha a BIF. Então, eu, por exemplo, já começo falando que eu não tenho, mas eu vou dar uma olhadinha aqui, que eu vou tecer algum comentário para você. Quem já quiser começar. Eu vi que está tendo um problema com a carne suína, né? Eu vi manchetes, na verdade, hoje, e com isso parece que as empresas brasileiras elas vão se favorecer desse cenário aí. A BIF, que é a Minerva, eu não sei se é carne suína. É suína, Matheus, o problema? Você chegou a ver? Não cheguei a acompanhar esse último. Eu não tenho certeza. Essas últimas agora, informações, não. Jogar até aqui, mas eles têm uma linha de carne suína que eles estavam promovendo bastante, de carnes selecionadas. Aí tava até com propaganda na TV, que deu uma segurada também. Eu acho que foi justamente por causa dessa questão, mas eu não tenho certeza, porque eu não acompanhei mesmo. Eu estava vendo só manchetes hoje, e aí uma das coisas era isso, que as empresas, os frigoríficos brasileiros, eles vão se favorecer aí de um surto que está tendo na Europa, e com isso as importações, né, ou melhor, as exportações, elas tendem a aumentar. E a Minerva Foods, que é a BIF, né, o código dela, ela está entre essas empresas. Pode favorecer também a Friboi, por exemplo, né, que é a JBS. E com isso, assim, abre-se uma possibilidade aí num cenário de curto prazo para essa empresa despontar como uma boa ação na bolsa. Então, acho que ganhos no curto prazo devem vir por aí. Eu não tenho essa empresa, tá? Então, falando skin the game, eu não tenho. Eu já tive nesse setor aí a JBS, mas por ser uma questão aí de governança que eu não curto muito, eu preferi sair fora, e a BIF eu nunca tive. Então, conheço pouco da empresa, mas o que eu estou sabendo é que aí no curto prazo tem uma oportunidade para ela. Eu vou continuar falando da BIF também, Felipe. Eu também não tenho ela em carteira, mas eu vejo que, tipo assim, é recorrente o problema envolvendo carne, seja frango, seja vaca ou porco. Então, eu vejo as ações aí das empresas ligadas ao frigorífico animal oscilam muito. Eu estava dando uma olhada aqui nos indicadores também, eles já, o dividend yield deles é zerado, não paga dividendo, indicadores de rentabilidade com disparidade muito grande, ROI de 80%, ROI bem menor. Então, tipo assim, esses números para mim, sugerem alguma coisa está errada. Então, eu não invisto e não acho o setor atrativo para mim. Agora, o pessoal comentou da Pets, né? Eu passei em frente à loja esse final de semana e fiz uns stories lá falando que eles levantaram lá 2 bilhões e a ideia da empresa é investir esse valor para estar abrindo novas lojas, 85% desse valor vai para abrir novas lojas e 15% para digitalizar o sistema, informatizar. Mas eu não entrei, eu não cheguei nem a analisar o prospecto também. Então, tipo assim, dar uma opinião sem analisar é difícil, mas eu acho que a empresa parece que é uma empresa legal, estava com valor já de mercado alto, e está expandindo. Aqui na minha cidade tem uma loja deles também, mas eu não entendo muito do setor, então eu não investi também, não tenho carteira. Então, tenho até um receio com o frigorífico, assim, não só pelo setor, por ser muito afetado por noticiazinha, por gripe na China, problema com exportação, importação, são coisas que a empresa não consegue controlar.
A empresa não consegue, eu vou cortar o custo aqui, vou botar uma marca ali mais forte, vou botar ali um investimento em propaganda e vou conseguir eu mesma controlar e falar, o dia de amanhã vai ser melhor para a empresa. Não, porque pode acabar tendo algum problema que afete os resultados. E recentemente tem vindo em muitos resultados positivos para as empresas de frigoríficos por causa do alta do dólar. E é muito perigoso isso, porque é uma sazonalidade, né? Isso não acontece recorrentemente. É como você, achar que as varejistas estão melhorando porque o resultado da Black Friday e do Natal vieram bons. Isso é óbvio que vai vir bom. Então, você tem que tomar bastante cuidado com esse setor, não só por causa dessas coisas, que ele está muito exposto e não pode controlar, mas também por causa dos problemas de governança, tá ligado? A BR Foods teve problema no passado aí, para colocar as ações dela para o novo mercado, botou ali, teve problema com o acionista. A JBS, todo mundo sabe que já teve problema de governança ali envolvendo esquema de corrupção, entre outras empresas aí que são problemáticas. Então, eu praticamente nem olho para esse setor, a não ser que ele passe algum filtro aí de Factor Invest, né? Aí depende. Mas selecionando para ser sócio, não olho para o setor de frigorífico, não invisto na Minerva. Cara, eu já vou ser contra a galera aí, então. Eu não tenho, mas... Então, peraí, deixa eu falar, então, que eu vou falar também descendo e tal, e aí tu vem e finaliza sendo ao contrário, tá bom? Eu dei uma olhada aqui no negócio, o Armazém até falou de views e indicadores e tal, e realmente, galera, faz sentido aqui, porque eu até sabia, né? Às vezes... tem um código que eu não faço a mínima ideia nem qual é, mas eu até sabia que era Minerva, porque assim, não tem nada a ver, né? O negócio é bife, o outro é Minerva, então existem empresas que não tem nada a ver o código, eu acho sacanagem isso até, né? Assim, eu olhei aqui, ó, até 2019, por exemplo, o patrimônio líquido negativo, tá? Então, assim, cara, patrimônio líquido, ela pode ter um monte de frescura ali, né? Capital do sócio, o lucro, não sei o quê e tudo mais, mas assim, de fato, contabilmente, nada mais do que o ativo menos o passivo. O que sobra é o tal do patrimônio líquido. Tipo assim, a empresa, ela conseguia, então, assim, esse para mim, patrimônio líquido, eu olhei que ele deu negativo em algum momento, porque, veja bem, eu já fui aquele cara que era tipo assim, tem que dar lucro. Não, aí eu já subi de patamar. Não, às vezes... pelo menos o lucro operacional. Então, assim, você vai afrouxando o teu nível de conservadorismo, só que eu chego em que é o do patrimônio líquido, que não dá para abrir mão. Então, assim, eu já parei aqui o negócio. Eu comecei, eu falei assim, não quero mais nem saber dessa Minerva, mas o legal do mercado financeiro é que cabe sim um lugar ao sol da Minerva. Então, eu já nem quero mais analisar aqui o endividamento dela aqui, eu gosto muito de olhar o endividamento dividido pelo EBITDA, né, que é como se fosse o lucro operacional dela, tentando trazer ao fluxo de caixa operacional, por isso que soma a depreciação e amortização, tá, no EBIT. Se alguém não souber esses termos, também coloca aí, tá, que a gente faz um resuminho. Mas, assim, é um negócio assim aqui eu tô vendo 10 vezes, 20 vezes, então... Ou seja, para a empresa pagar a dívida dela são 20 anos, é demais, isso com relação ao lucro operacional, tá? Então, mas ela deve caber o seu lugar ao sol, se você vai ser aquele investidor que começa a analisar a psicologia, né? Que começa a analisar a matemática do mercado, que aí é quando você começa a trazer para análise grafista, análise técnica, ou algumas técnicas que são você tentando olhar a tendência do mercado, tá? Então, já que ela traz essa volatilidade, eu nem olhei o beta dela, deve ser um beta altíssimo, tá? Porque deve ter muito risco nela, não? O Matheus vai falar, apesar de que eu até então peço para o Matheus falar como é que foi esse cálculo do beta, tá? Porque é um cálculo matemático e que tem que tomar cuidado, porque dependendo de como você calcula, pode sair, né? Se você olha para 1 ano, olha para 5 anos, então pode ser bem diferente. Então, eu queria trazer muito essa ideia do patrimônio líquido, galera, tá? Olhem com carinho. Tá bom? Beta de setor alimentício, no geral, já é abaixo de 1, já. Então, isso é por definição. Pelo setor, já é abaixo de 1. O dela tá até no site do Yahoo Finance, que é 0,78, calculado em 5 anos. Mas assim, eu não tenho, tá? Deixar bem claro que eu não tenho.
em carteira para não parecer que eu estou defendendo aqui e orientando vocês a comprar. Estou sugerindo nada disso, não. Só o seguinte, que fique claro, nada aqui é recomendação de compra, tá? Tudo conteúdo educacional. Isso. Eu até estava revendo aqui, porque eu já cheguei a olhar, mas eu estava olhando frigoríficos em geral, né? JBS, Marfrig, Bife, eu dei uma olhada nela, então já tinha uma certa análise. Eu tenho um pé atrás de investir nesse mercado, não porque eu concordo com uma galera aqui, mas porque o ramo da minha família é fazenda, né? Então, eu meio que já tenho isso assim, já na minha vida, já faz parte da minha vida, então, é igual eu falei... Você está enviesado, essa que é a verdade. Mas, assim, do mesmo jeito que eu não falei que eu não invisto em empresas do ramo de saúde, eu também prefiro não investir em empresas do ramo de frigorífico, porque faz parte, meu pai tem fazenda, ele compra, vende, eu tenho gado, então, tipo assim, acaba que eu prefiro investir no meu gado do que dar dinheiro para um frigorífico, entendeu? Ser sócio de um frigorífico. Aí, mas a questão é o seguinte, primeiro, frigorífico teve uma expansão absurda nos últimos anos. A carne brasileira teve uma valorização que não se tinha antes, porque conseguiu-se fazer o que o Arthurzinho estava falando que não se faz. O Friboi chegou para poder mostrar que marca também tinha vez. Antes, se carne era qualquer carne. Chegou a Friboi e mostrou que se você construir marca, você consegue cobrar mais, mesmo tendo o mesmo produto. E é um produto básico, né? Então, a Minerva, a Marfrig, você vê todas essas marcas começaram a lançar linhas premium, investir em uma confecção de uma marca para poder cobrar mais caro num produto de qualidade superior. E isso aconteceu também porque o que estava se acontecendo dentro do Brasil aqui a carne não pode subir muito. Isso é um viés, é um problema do mercado alimentício em geral, que como é um bem de consumo fundamental, a empresa se compromete perante ao consumidor se ela elevar muito taxa em momentos onde existe crise. Então, por exemplo, se o pessoal de alimentício eleva muito o preço, que é o que está acontecendo agora, por exemplo, com arroz, vai levar pancada do mercado, como se estivesse explorando, entendeu? Explorando um momento de crise. Então, essas empresas têm um balanço meio complicado de questão de responsabilidade com o investidor dentro do negócio e responsabilidade com a marca para não se prejudicar dentro do mercado, aumentando drasticamente o preço. Outra coisa o frigorífico, o Brasil é o maior exportador de carne do mundo, né? A gente só perde em rebanho, a gente perde para a Índia, mas a Índia um rebanho não é comercial. E o Brasil é comercial, então a gente tem o maior rebanho de comercial. E mesmo assim, está em expansão. A gente tem mais jeito de crescer mais a produção. E essa coisa da marca tem gerado um potencial ainda maior, que é expandir essa marca para fora. A Bife, que é a Minerva, ela já atua em mais de 100 países, eu acho que ela exporta carne. Existe o fator dólar, é óbvio, e isso daí não tem como tirar. Mas o que aconteceu recentemente, que justifica essa coisa do patrimônio líquido negativo, é que houve um investimento muito grande na expansão da empresa. Todas as empresas passaram por isso, do ramo, né? A JBS passou, a Marfrig passou, algumas empresas com mais responsabilidade que outras. Por isso que eu não invisto nela ainda também. Eu acho que dentro do mesmo setor tem empresas melhores. Eu não gosto da JBS por causa da governança, mas é uma ótima empresa, tanto é que recentemente soltou que a JBS, a venda, em vendas, em revenue, né, eles são maiores do que a Petrobras. A empresa que mais vende, que mais gera caixa é a JBS, não a Petrobras, apesar de a Petrobras ser uma empresa gigantesca aí. Mas o custo de operação... O custo de operação é muito alto, porque é perecível, então tem que ser muito transportado rapidamente. Os caminhões de transporte, o frete é caro, porque são caminhões refrigerados. Tem essa coisa da disponibilidade de mercado. Então, assim, é um setor que sofre, às vezes, mais com
demanda e crises pontuais, tipo assim, febre aftosa, às vezes prejudica, mas eu acho que é um setor muito resiliente por ser alimentos, tem expandido muito e tem muito lugar para expandir ainda. Só acho que não é a melhor empresa do mercado. Atualmente eu gosto mais, pessoalmente, da Marfrig. Acho que é uma melhor empresa do ponto de vista de governança, de controle de dívidas, de geração de marca. Eu acho que a Marfrig está na frente da Minerva, mas não acho uma ação ruim. Até só para tentar agregar aí com essa coisa do beta, que realmente é bom saber aí, eu não tinha do setor, tá? Mas olha, assim, eu continuo achando que esse beta dela é um erro estatístico, tá? Porque o que acontece? Ela tem uma facilidade, porque eu fui tentar aqui ver a correlação rapidinha, e ela é realmente descorrelacionada à bolsa, tá? Então, isso te traz um benefício de diversificação, tá? Então, por ela ter essa descorrelação, é considerado, deu aqui tipo meio, que seria uma correlação média, né? Então, assim, isso faz com que esse beta também caia. Então, tem mais a ver realmente pelas explicações aí muito bem feitas aí que o Matheus colocou, que trouxe vários indicadores aqui, como o dólar e tudo mais. Então, isso acaba trazendo. Então, esse beta, galera, se a gente for olhar só para esse beta, tá aí o porquê não dá para confiar puramente nos métodos estatísticos. A gente está achando que está de boa e aí a gente tenta encontrar a anomalia do beta quando não há. Porque aí eu indo diretamente pela volatilidade pura, a volatilidade dela é sim maior do que a do Bovespa e talvez você tenha que ter um estômago. Então, eu acabei trazendo aí essa beta, né, correlação e desvio padrão, né, que seria a volatilidade, o risco, que são formas de você se proteger do risco e ver que é interessante, porque quando eu olhei ela beta mais baixa, eu falei, nossa, interessante. Mas aí você vai esmiuçar e você vai ver que tem muito mais a ver quando o Matheus traz aqui o círculo de competência dele, do setor, muito mais do que em si você talvez estar de fora e querer analisar esse case. Então, é um case difícil que eu considero para o investidor. Valtinho, só pegando um gancho aí para encerrar mesmo, o Diogo Vargas, ele comentou ali, ó, 9,37, se você quiser pegar, que os preços da carne, né, no caso, vai crescer ainda mais, vai subir ainda mais. Isso é só para a gente deixar aí um adendo para a galera, porque ele comentou isso porque eu citei essa notícia, tá? De que a Alemanha, então, sofreu um embargo da China e que aí os frigoríficos brasileiros vão tender, então, a ser favorecidos com exportações, e a gente abastecendo o mercado externo tende a faltar um pouco no mercado interno. E aquela lei infalível da economia, que é oferta e demanda, faz com que os preços subam mesmo. Então, a gente está fazendo muita piada ultimamente com arroz, mas pode acontecer algo parecido com a carne, né? A carne de porco, especificamente. Então, assim, é só para a galera ficar ligado aí, que é uma tendência que pode acontecer mesmo. Há 3 anos atrás, a mesma coisa que aconteceu com o arroz, aconteceu com a carne. Isso. Para vocês terem ideia, atualmente a arroba do boi está batendo níveis recordes, tá? Então, assim, esses empreendimentos que dependem, né, vão acabar tendo a margem espremida aí um pouco, porque, igual eu falei, você não pode aumentar muito o preço rapidamente. Enquanto isso, a base, né, que é o boi, tem sido muito valorizado por causa desse aumento da oferta. Então, você está espremendo a margem aí dos grandes frigoríficos. E se em algum momento vai ter que fazer uma correção. Possivelmente vai ser isso, vai ser um reajuste do preço da carne para o consumidor final que vai aumentar. Mas vai ter que ser corrigido. Não tem como eles ficarem, porque você não está vendo aumento da carne compatível com o aumento que foi a arroba esse ano. Em São Paulo a arroba já está R$ 248, viu? É um preço assim absurdo mesmo. Então, preços nunca antes vistos, tá nesse nível. Isso aí, então, finalizamos mais uma live. Fala pro pessoal aí, ó, quem não tirou o print, pessoal, tira o print aí, ó, e posta nos stories do Instagram, marca a gente aí. Você vai fortalecer cada vez mais esse movimento aí dos embaixadores, né? Eu até queria aproveitar, fazer eu vou colocar no meu Instagram um link agora, galera, que é o seguinte: semana passada e na retrasada teve um curso de educação financeira
aqui, que eu ajudei a organizar, da Universidade Federal do Maranhão, que pegou principalmente alunos de medicina e também acabou que profissionais já de várias áreas e também estudantes. E vai ser reaberto as inscrições por R$10, tá? Que vai ser esse valor arrecadado, vai para uma instituição de caridade aqui de Imperatriz, tá? E o que você ganha? Já aconteceu o curso, mas as aulas foram todas gravadas. Então, por R$10, quem puder colaborar vai estar ajudando a instituição de caridade e vai ter acesso a bastante palestra sobre os temas finanças, tá? Empreendedorismo e marketing digital. Então, alguns nomes que palestraram lá foi o Michael, né? O Michael Hatman, né? O médico Michael, que é do Além da Medicina, então ele falou de empreendedorismo. Teve o Fernando Kobuti, que falou de psicologia, de economia comportamental, um tema fantástico. Teve planejamento financeiro, teve até o Valtinho falando de filosofias de investimento, entendeu? Então, e ainda vai vai ser marcada uma aula para finalizar com o próprio tio Uli. Então, um tema de gestão de consultório até, que você pode utilizar em qualquer área da sua vida. Brabo! Fica o convite aí, tá? Para vocês. Eu vou colocar o link no meu Instagram. Vamos tirar esse print aí. Vou dar aqui também o meu print. Eu quero aproveitar e fazer um marketing também. Quinta-feira, daqui 2 dias, eu vou ter uma live com um cara aí meio mais ou menos, aí, um tal de Osmar Família. Não sei, se vocês quiserem acompanhar, vai ser lá no nosso Instagram lá. O cara entende um pouquinho aí do negócio. Olha aí, velho. O cara tá equipado. Osmar, esse capacete seu é muito lindo, cara. Eu piro pra ele, velho. Muito bonito, sério mesmo. Aqui, as marcas que ele já tem aqui de Osmarzinho, eu quero você quinta-feira na live com esse capacete, porque vai ser pedrada. Você tem que estar protegido. Pode deixar. Tamo junto. Tamo junto. Vai, vamos pro print, então. Uma boa noite e até a semana que vem, galera. Valeu! Aí, foi mal pelo modo Lisandro hoje. Tem nada disso, não. Foi top. Tava um pouco empolgado aí.